Marcelo Coutinho is in the house. Está aqui na bancada para a gente construir juntos mais uma semana. No momento em que o Indifut renova mínimas, cai 0,48%, chegou a 134.060 pontos. Quase perdeu 134 mil pontos. Coutinho, bem-vindo, meu amigo. O que é que os gráficos dizem numa semana que vai ser eletrizante, Coutinho? Bom dia. Bom dia, lindão. Firme e forte. Bom. Então bora. Bora lá, bom dia a todos. Vamos lá, pessoal. Do seu lado esquerdo, como sempre, a gente começa com o mini índice. O mini índice agora, saímos de 137, está na tela, 1,37875, fomos para 1,34200. Cota, 1,34375. A gente está em cima de um suporte. Então, day traders de plantão na ponta vendida, atento. Que eu falei semana passada, eventual alta para posterior baixa. Então, atento quem vai vender índice hoje. Objetivo, 1,31925. Dólar lateralizado, abre a R$5, cota R$5,620, sua máxima 648, sua mínima 567. Formação do dólar é altista, envelopão, só que ainda lateralizado. Obrigado, Coutinho. São só os destaques iniciais do nosso Marcelo Coutinho. Já há uma virada, o Indifut responde imediatamente a uma virada de curto prazo. Chega a máxima intradiária em 0,07, em 0,12, em 0,14, em 0,15. Entra uma força compradora daquelas no Ibovespa Futuro, cai a 0,50 praticamente e avança para 0,11. O que é que tá por trás disso, hein, Coutinho? Vamos dar uma olhada no gráfico de 60, vamos ver se a gente tem alguma coisa. Bom, praticamente aquilo que eu falei, né? A gente tá em cima de um suporte, então, por favor, atenção. Eu tenho um upside agora que me leva a 135,250, olha cota só. 134, agora já não é mais 134, virou 135, voltou para 134. O mercado tá volátil. Então, por favor, se subir, 135,250. Já o dólar, esse mais tranquilão, permanece lateralizado desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias úteis. Hoje, a priori, mantém. Bateu ali na terceira, R$5,623, corrige novamente. Então, assim, índice deixa subir, 250 é seu ponto de inflexão. Dólar deixa descer, R$5,598 é seu próximo suporte. Em princípio, o candle de 60 minutos aqui do índice, que está à nossa esquerda, bateu no suporte, respeitou esse suporte para o qual você deu uma grande ênfase, e aí houve uma reversão, e o candle ele se transforma num candle de alta com muita força. Coutinho, é possível distinguir se isso é só um repique para continuar caindo, ou se é uma consolidação da faixa de suporte, como quem diz, ó, daqui para baixo não passa? Não, é só um repique. Eu precisaria, para consolidar, eu precisaria de um pouquinho mais de candles para efetivamente marcar a região. O que eu tenho é um candle que pegou, abriu em alta, mas ele em si, ele é pouco para isso. O que eu tenho é uma eventual alta, que poderia ser um candle longo ou vários candles pequenos, para posterior baixa. Para consolidar, eu precisaria que esse cara desse uma lateralizada em cima desse ponto. Não é o caso ainda, certo? Não. Olha, impressionante. O Ibovespa Futuro, numa virada rápida, vai renovando máximas, chegou a 135.070 pontos. Amigos, nós não temos nem 10 minutos e já há uma oscilação, um intervalo de 1.000 pontos em que o Indifut operou. A mínima foi 134,50, a máxima rompendo os 135, 135,70. Voláteis também os DIs. Voláteis também os DIs, que chegam agora a uma virada com 1 ponto base a 2 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Os DIs que chegavam a pedir 5, 6 pontos base a mais nos prêmios, agora viram e passam a enxugar em 1 ou 2 pontos os seus pedidos de prêmio. Firme mesmo, fiel a uma direção, só o dólar. O dólar abriu em alta, segue em alta, embora numa proporção mais tímida, está avançando 0,27%. Que abertura. Vamos lá, Coutinho, para o gráfico dos DIs. Os DIs na tela, 27, curto prazo à tua esquerda. Altista, sobe, lateraliza, sobe, cota 14,37%, seu próximo ponto, 14,45%. Nosso 10 anos, dei um F35, cota 13,89%. O que mudou? Tem um canal de baixa que eu deixei desenhado, mas esse cara é altista, 13,89% para buscar 14,13%. Quando eu volto para cá, índice do seu lado esquerdo, tudo sob controle, aquilo que eu falei, day traders de índice na ponta vendida, por favor, atenção, e dólar, este lateralizado, teria que fazer algo acima de 648, o que lamentavelmente está longe, você está falando de conta rápida aí,
quase 45 pontos de upside para o dólar destravar. Então, dólar de lado, ruim, índice repicando para posterior baixa. 9 horas, 8 minutos, Coutinho, para fechar e a gente esclarecer bem logo na abertura. Tem uma galera no chat dizendo, Leozinho, fica tranquilo que daqui a pouquinho vira tudo, ou seja, dólar para baixo e bolsa para baixo também. É isso, dólar para baixo, bolsa para baixo, DIs não precisamos endereçar nessa altura. Graficamente, isso é o mais provável? Os candles sugerem a mesma coisa? Léo, até o final do dia é dólar para baixo e é bolsa para baixo? Olha, Léo, é difícil, por exemplo, vamos falar do dólar. O dólar está lateralizado dentro de um canal extenso. Você tem conta rápida 48 mais 73 pontos. Então, assim, nesse meio termo aqui, no dólar, pode acontecer qualquer coisa. Eu posso o dólar sair de 600, ir para 648, voltar para 567, ou ao contrário, vir a 567, subir de novo. Então, assim, com essa figura de lateralização, muito ruim. No caso do índice, eventualmente é mais fácil, porque eu tenho um direcional. Então o índice, ok, repicou ali naquele 134,200 que a gente falou. Olha só, já tá atingindo o 135, 250 que eu cantei. Então o índice me parece mais fácil, porque olha só, baixista, envelope, todo desenhado. Me parece mais previsível, esse é o termo. Agora, o dólar não. O dólar, pra mim, na minha forma de ver, muito complicado falar o que vai acontecer. Obrigado, Coutinho. 9 horas, 10 minutos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está concedendo entrevista à rádio CBN. Nós vamos mostrar um trecho desse bate-papo que ocorre ao vivo entre Haddad e os âncoras. Me parece que acaba de terminar. Então pronto. Finalizada a entrevista, cá, você pode revisitar e sintetizar o raciocínio do Ministério da Fazenda, vocalizado pelo ministro Haddad. Você disse que o confronto entre os entrevistadores e o entrevistado se deu quando o Haddad foi pressionado para adiantar as respostas que o governo brasileiro poderia colocar sobre a mesa em face à ofensiva americana. Ele não saiu do muro nisso, deixou mais no abstrato do que no concreto sobre por onde o Brasil pode ir, é por aí? Exatamente, Léo. Boa parte da entrevista foi centrada em perguntas sobre quais alternativas, como o Brasil pretende negociar com os Estados Unidos. E Haddad não deu nenhuma pista, ele se contentou basicamente em dizer que o MDIC está incansavelmente tentando negociar com os Estados Unidos, tentando uma resposta, que o Brasil não vai sair da mesa de negociação. Essa, inclusive, seria a principal orientação do presidente Lula. Haddad também voltou a atribuir o tarifaço à articulação da família Bolsonaro. Ele citou que o Brasil pode fazer alguns incentivos a setores específicos mais afetados pelo tarifaço, e quando foi questionado sobre o impacto na economia real, Haddad se contentou dizer que o país vai continuar crescendo, que o governo vai entregar o país com um bom crescimento, e evitou dizer quais seriam os impactos do tarifaço também, Léo. Obrigado, Cá, pela síntese. Nós temos 9 horas com 11 minutos. Vanessa de Souza vai trazer um tempero americano aqui. A gente vai falar de Estados Unidos com ela em instantes. Só antes, tá difícil hoje de mudar o eixo aqui da conversa, porque o IndiFoot ele vai surpreendendo nessa abertura. Ele vai buscando máximas atrás de máximas. Agora 135.280 pontos a fotografia. A máxima intradiária foi 135.315. Que fôlego demonstra o IndiFoot. Bom, Coutinho, entre aqueles que estavam preparados para olhar para a reversão do IndiFoot e aqueles que estavam preparados para buscar as resistências, essa segunda ala está sendo mais demandada. Quais as outras resistências? Porque nós estamos em cima de uma agora irrelevante, né? Chegou 135.250, como eu tinha comentado, então atento, comprados no índice, possível reversão. Se subir, 135.660, e a última eu destaquei para vocês com o label 136.040. Dólar lateralizado, o que eu fiz no dólar para ficar mais didático? Eu peguei e dei uma apertada no canal para a gente pegar a figura mais relevante. O seu fundo permanece, R$ 5,567, o seu topo mudou, R$ 5,619. 9,12, obrigado, Coutinho. E o dólar ameaçando a virada, hein? 0,09% de avanço, R$ 5,598, moeda americana voltando para o patamar dos 5,59. Muita gente no chat, inclusive o homônimo aqui de Warren Buffett, dizendo que essa alta do IndiFoot é fake.
Ela tá nos home brokers brasileiros, 135.285 pontos. O seu Ernesto tá entendendo que talvez não seja fake, não. Ele questiona o questionamento de alguns. Máxima de novo pro Indifut, agora 135.330 pontos, revisitou essa marca. Temos 9 horas com 13 minutos. Vanessa de Souza, convidar você pro seu destaque inicial. Bem-vinda, bom dia, ótima semana para nós. Bom, a gente está muito debruçado, registrar mais uma virada. Olha como está agitada a abertura do mercado de futuros hoje no Brasil. Agora a virada se dá nos DIs, todos os DIs, alguns estavam fechando os prêmios, agora todos estão fechando os prêmios. Nós temos de 2 a 3 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Pronto, informação atualizada. Van, bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Manhã TC News. É uma semana bastante importante nos Estados Unidos. Queria te ouvir primeiro sobre aquilo que mais chama a sua atenção. Se o Jerome Powell falando amanhã ou se a temporada de balanços pedindo passagem, com resultados de Alphabet, Google e também resultados de Tesla. Estados Unidos sempre importante para serem monitorados. Bem-vinda, Van. Obrigado, bom dia, Léo, bom dia a todos. Feliz segunda-feira. Espero que todos tenham descansado bastante esse final de semana, porque essa semana vai precisar de fôlego. Já começamos aí com o Brasil aí oscilando a beça. Estados Unidos também tem olhos bem atentos. A gente tem 2 Big Techs que vão soltar resultado na quarta-feira. Pode trazer um pouco de volatilidade pós-resultado, mas como é fechamento de mercado, é mais na quinta-feira que vai movimentar. E o que eu tenho assim para acrescentar para todos os investidores e os fãs do TC, inclusive, é que assim a gente está num momento de sobrecompra dos índices e não querendo ser assim entrando na onda da linguagem de mercado que é compra no boato e realiza no fato. Mas a gente tem que ter um pouquinho do pé no chão e entender que teve um movimento muito forte dos mercados e é um momento de colocar os lucros extremos no bolso e diminuir ações que têm o beta muito alto. Níveis de sobrecompra são antecedentes de realizações de mercado. E é o que a gente está vendo aqui. Tem alguns indicadores técnicos que já estão mostrando isso para a gente. O RSI, o MACD, ele já mostra sobrecompra. Então, pode ser que após o resultado, se ele decepcionar uma vírgula, pode trazer uma realização mais expressiva do que a gente esperava. E sobre as falas dos integrantes de política monetária, a gente está, assim, buscando uma vírgula que eles falem para a gente conseguir decifrar e buscar pistas de qual vai ser a decisão de política monetária. Então, qualquer fala dos integrantes de política monetária dessa semana vai ser extremamente importante e vai trazer ruído para o mercado. 9h16. Portanto, então, a Vanessa destacou em 2 eixos o raciocínio dela. O primeiro eixo é, Léo, existem evidências de sobrecompra. Está esticada a fotografia de índice acionário americano. Pode ser que, a depender dos resultados, nós tenhamos o gancho perfeito para uma realização. Vamos ver se graficamente o Coutinho também identifica esse cansaço para a gente sobrepor os racionais. E o segundo eixo, aí mais abstrato do que concreto, é o eixo da política monetária americana. A Vanessa com expectativas para as declarações dos personagens do Federal Reserve, a fim de tentar antecipar os próximos passos. Esse anseio da Vanessa é o anseio de todos nós e amanhã Jerome Powell vai falar, já a gente pode se debruçar a respeito. Vamos lá, para fechar esse raciocínio, Coutinho, a Van fala então em indicadores que apontam para uma sobrecompra, uma esticada nos índices acionários americanos e eventual realização de curto prazo. O gráfico te diz isso ou te diz uma coisa um pouco diferente? No caso de Dow Jones, ela casa com a visão dela, né? Então você vê que Dow Jones, a lateralização de Dow Jones, ela me preocupa, eu já vinha chamando a atenção, porque ela lateraliza e vai caindo, né? Então, sim, realmente você tem aí uma divergência de uma manutenção de movimento altista. Quando eu olho para S&P 500,
Pra mim não tá ruim, né? Então subiu, lateralizou. Os últimos 4 dias úteis, que é semana passada, terça, sexta, o mercado deu uma empinada, saiu um pouco desse marasmo de lateralização, volta a subir. A mesma coisa com Nasdaq. Nasdaq também lateralizado, sobe, se apoiou aqui no canal. Então, e Russell 2000, sim, também você tem uma divergência, você tem quebra de topo e tal. Então, eu fico um pouco dividido. Eu concordo mais na parte de Dow Jones e Russell 2000, na parte de S&P 500 e Nasdaq, eu ainda acho que dependendo, ainda mais porque agora a gente vai entrar em semana de resultados, dependendo do que acontecer, esse cara eventualmente pode dar uma empinada. Mas lógico, nada que um bom stop loss não resolva. 9,18. Vamos lá com o índice, o dólar de novo na sua tela, porque o Ibovespa Futuro está peitando a tudo e a todos. Tá vendo vocês aí que diziam que eu ia pra baixo? Ah, eu não. Eu avanço 135.415 pontos. É uma alta de 0,51%. E é por isso que eu tô feliz hoje. 700 pontos a mais pro Indifut. Indifut que chegou a perder 500 pontos, tem agora 700 positivos. Portanto, 1.200, 1.300 pontos de intervalo entre o low de hoje e o topo atingido. O dólar tá no 0 a 0, tá ameaçando virar. O trio Los Angeles, que já trabalhou uma vez, já tá postos para trabalhar eventualmente pela segunda, hein? Dólar ameaçando a virada, em linha com o que nós imaginávamos. Já o Indifut tá traindo um pouco a expectativa que nós tínhamos pelo noticiário mais pesado, especialmente para uma bolsa que não tinha contrapesos. Mas é como um dos nossos ouvintes registraram aqui no nosso chat. Olha, é fake ou não essa alta, eu tô atuando na ponta comprada e tô ganhando dinheiro. Parabéns, é isso aí. Tem mercado para os dois lados. TC News, seu resultado da nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra, você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. 9h20. É a TC News com você na segunda faixa do seu Manhã TC News. Atenção, voltando para os temas domésticos, depois eu vou com a Van para a gente calibrar um pouco da expectativa para o discurso do Jerome Powell. Ele fala amanhã, e aí vamos ver o que a Van está esperando dessa nova amostra de racional do presidente do Banco Central americano. Mas voltando a falar de política agora, olha aí, você que monitora os movimentos da direita com vistas a 2026, olha para essa manchete do jornal O Globo. Romeu Zema lança em São Paulo sua candidatura a presidente. Bolsonaro está convidado. Coluna do jornalista Lauro Jardim, jornal O Globo. Romeu Zema lança em 16 de agosto em São Paulo sua candidatura à presidência da República. O Partido Novo está produzindo o evento com previsão para reunir 1.500 pessoas, que contará o evento com personalidades da direita. Jair Bolsonaro está na lista de convidados, mas, devido às medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes na sexta-feira passada, só poderá estar presente de forma não presencial. Bolsonaro não pode sair de Brasília, assim como não tem permissão para deixar sua casa nos fins de semana, ou seja, Bolsonaro só poderá, se topar, participar do ato via vídeo, remotamente, portanto. Então você que monitora os movimentos da direita, com vistas ao trade eleitoral para 2026, já anote, Romeu Zema lança em São Paulo, no dia 16 de agosto, de acordo com o colunista Lauro Jardim do jornal Globo, a sua candidatura à presidência com convite enviado para Jair Bolsonaro. Zema que chegou em declarações recentes a cogitar abrir mão da candidatura se isso se provasse, se mostrasse o melhor para a organização da direita. Mas entre fazer o que se fala efetivamente e o que se fala apenas, temos uma distância. E não interessaria ao Zema já se colocar como carta fora do baralho a essa altura do campeonato, faltando 1 ano e alguns meses para a eleição. Então, em princípio, o atual governador do estado de Minas Gerais confirmando a sua candidatura para 2026. Informação, repito, de Lauro Jardim, Jornal Globo. 9h22, trio! Tá aí, ó.
O vocalista do Trio Los Angeles, inclusive, tá com a barba muito próxima do microfone, hein, garotinho? Vai um pouquinho pra trás, fica raspando. Tá achando que é Gillette o microfone? Tá achando que é Gillette o microfone aqui, ó, o vocalista do Trio Los Angeles. Brincadeira, 30 anos de curso e ainda mete essa. Então o Trio Los Angeles cantando. Coutinho, fala. Vamos lá, pessoal. Dólar, R$5,590. Então é aquilo que eu falei, né? Peguei um canal menor, foi na parte superior, bateu na parte superior e agora corrige. Não tenho figura gráfica, então tá meio solto em função disso. R$5,589. Seu objetivo é R$5,567. Sobe. Índice, lado esquerdo, 135,660. Objetivo no 36040. 9 horas 23 minutos. Dali, Coutinho. Tu viu o que o vocalista começou a fazer? Absurdo. Absurdo. Foi um lapso dele, coitado. Perdoa, segunda-feira. Claro que eu perdoo. Perdoa sempre. Mas é estranho, não é? Ah, mas coitado. Tá no estúdio todo dia. Mas aí raspando. Jesus Cristo. Vamos compreender, né? Eu acho que ele merece. É um cara, você vê, né? Toda viradinha ele pega, ele canta, tá sempre presente. É um cara ativo, entendeu? Lapsou, coitado. Você é advogado dele, assim? Não, eu sou um cara que reconheço o esforço alheio. Toca aí, garotinho, gostei. 1-0. 9h24. Vanessa de Souza, amanhã tem Jeremy Powell, presidente do Banco Central americano, falando. Vai ser na faixa das 9h30 da manhã, na faixa das 9 ao menos. E o mercado tá esperando, claro, tem que esperar. Há uma pressão enorme, colossal, sobre as costas do presidente do Banco Central americano, no sentido de que ele eventualmente renuncie, saia do cargo, abra mão da sua função. E o que vem sendo alegado por parte de quem quer dar roupa legítima às pressões é a omissão ou noção, e apesar disso não ação, de Powell em cima de uma reforma bilionária em dólares para a sede do Banco Central americano. O que ele tem dito no sentido monetário é que é conservador, vai esperar o impacto das tarifas na inflação e só a partir daí vai agir. E o que o mercado tem buscado precificar é, caramba, em julho então não vai cortar. O Fed corta em setembro ou não corta em setembro? Van, a pergunta para você é simples e objetiva. Você acredita que o Jeremy Powell vai continuar conservador e pouco tende a apresentar de novidade amanhã? Ou você acha que existe sim uma brecha para que ele eventualmente acene por um corte em setembro, que é a grande briga para o mercado precificar? Se a gente pegar como gancho a fala do integrante, que ele é integrante votante, né, do conselho ali, ele já foi dovish, ele já deu pistas que possivelmente a gente pode ver uma inversão dessa fala de Jeremy Powell muito mais rápido do que a gente imaginava. Aí tem aquilo, né, a gente tem naturalmente uma inclinação positiva para que venha uma diminuição de taxas e que melhore o cenário macroeconômico. Só que, assim, uma coisa é o que as expectativas e tudo mais, outra coisa é que realmente vai sair dos integrantes. E o que a gente está tendo hoje são só uns ruídozinhos de alguns integrantes, e uns são irrelevantes porque não são votantes da Câmara e outros são. O que falou na semana passada, que eu esqueci o nome dele agora, não me veio na cabeça, é o Waller, Christopher Waller. Ele foi dovish, ele foi positivo. E ele tem... a fala dele é relevante para o mercado. Então, se ele já está sendo dovish, já vai inclinando positivamente uma decisão de uma taxa de juros menor, talvez nessa próxima de setembro, não dessa de julho, que a gente já está vendo que o mercado não está pensando. E se vier, vai ser um pega para capar nos mercados que ninguém está esperando. Que assim, vai ser corrida para aquilo, eu não quero ficar fora dessa, eu estava redeado, eu estava fora do mercado, veio acima do esperado, então a gente pode ver um movimento muito alto para os mercados. Não é isso que acontece no mercado americano, até porque a gente tem muito movimento de fundo passivo, que precisa ajustar a carteira, e não é natural do mercado americano ter esse tipo de movimento. O que a gente está vendo é que realmente vai ter movimentações mais suaves. A gente não, aqui na Asset, a gente não está tão esperançoso de mais de dois cortes de juros para esse ano ainda. A gente está aguardando, pegando o movimento do mercado hoje, que está tendo momento,
mas não está mostrando nada disso. O que a gente tem que ver para a fala do Power de quarta-feira é se ele vai ter um ruídozinho dovish. Se for, o mercado vai representar na hora. Mas até o momento é só para acalmar o mercado. Falas de Jerome Powell amanhã, portanto, para todo mundo colocar no radar. Exato, mas a Vanessa, ela revela aqui um posicionamento assim, mais honesto e impossível, né? Léo, eu não tô considerando 2 cortes até o final do ano, eu não tô considerando um corte, eu não tô considerando 3 cortes. Sabe o que eu tô fazendo, Léo? Eu tô esperando, porque para mim o cenário ele tá nebuloso sobre os próximos passos. E assim, é um posicionamento bem transparente da tua parte e que tem como embalar com alguma facilidade, né? Porque quem quer ver 2 cortes vai dizer, poxa, pera lá, o Dot Plots apontou para 2 cortes, o Fed vai entregar. Quem quer ver mais cortes vai dizer, poxa, pera lá, ainda que haja o impacto inflacionário das tarifas, é um impacto pontual. Vai mudar o nível de preço dos produtos, depois ou se mantém ou em função de negociação até baixa. Então vai ficar amarrando a dívida pública americana em função disso. E quem não quer ver corte algum ou no máximo um corte também consegue embalar. Fala assim, poxa, a economia americana segue punjante. Pô, não vai dar pra gente começar a cortar juros sem saber com clareza qual é o impacto das tarifas. Então você tem embalagem para as 3 alas aí, nessas que eu organizei agora. Se pensar bem, acha uma 4ª ou 5ª ala ainda. Esperar não é exatamente um mau negócio. Agora, é um esperar agindo. E agindo como força comprada ou compradora em bolsa americana. É assim que a Vanessa e o time dela na Asset tem feito. Só que com esse alerta, né, Van? Você, nesse início de semana, diz, Léo, sim, sou autista para a bolsa americana, comprei bastante, fizemos posição, porém nessa semana eu tô com a porta bastante aberta para eventual realização, se for o caso. E aí você acha que os resultados de Tesla e Alphabet poderiam ser ganchos para isso, se eu entendi bem? É por aí? Sim, exato. Tesla e Google, eles têm o beta muito alto com o índice S&P 500. Então, se a gente for pensar que a gente quer performar o índice S&P 500, a gente precisa diminuir um pouquinho a exposição dos ativos de beta muito alto. E o que a gente fez na semana passada? Na sexta-feira, diminuímos a exposição de beta e mantivemos a nossa posição nas Mag 7 para acompanhar o movimento de performance, que é o principal índice que a gente tem como referência. Aí, o que a gente fez também? Mantivemos em torno de 25% de caixa. Não é o recomendado. O recomendado é deixar em torno de 10% de caixa em movimentos como esse, que a gente está vendo que está diminuindo o momento, o ímpeto comprador está diminuindo, e como proteção, realização de lucros que tivemos até o momento, a gente já deu uma diminuída, não levantamos hedge, aguardando o resultado das principais ações. De Google, principalmente, que é o nosso principal case, por questões da inteligência artificial, essa nova inteligência da Google. A gente acredita muito na tese, acreditamos que vai vir um resultado positivo, só que, mesmo assim, não vamos ficar 100% expostos. É um momento de colher um pouco os lucros e diminuir um pouquinho a pressão para possíveis alocações de rotação do setor, que pode ter oportunidade diante do cenário que a gente está vivendo. Vanessa de Souza, abrindo os trabalhos em mais uma semana com a gente. Van, muito obrigado, um ótimo dia para você. Quarta-feira a gente volta a se encontrar. Um abraço e até lá. Um beijo, gente. Bons trades. Até quarta. Tchau, valeu, tchau. Tamo junto. A Van passando por aqui. Vamos colocar, até para cruzar com o racional da Vanessa, o gráfico de Tesla e o gráfico de Alphabet, Google, na tela, Coutinho. Qual que é a tua expectativa? Uma semana muito decisiva, quarta-feira, hein? Quarta-feira, prepare a sua cotação. Vem aí os números de Tesla, vem aí os números de Alphabet, Google, e o Coutinho fala. Bom, vamos lá. Google eu vou colocar no semanal por causa do tamanho do gráfico. Google tá bonitão, $185,94, rompe ainda que sem confirmação no semanal, mas com candle de aceleração. Então, nesse caso, a van tá bem comprada. 18594, próximo ponto de inflexão 19239. Já a Tesla, vamos também colocar no semanal para a gente poder filtrar um pouquinho de ruído. Olha só, Tesla não tem figura gráfica definida, você tem aqui uma longa lateralização, o ativo sobe. Como eu não tenho figura gráfica, vou me apoiar num harmônico que eventualmente me joga para cima. Não é o ideal.
$329 a $367, me parece muito em termos de comprimento de movimento. Não vai fazer isso de uma vez só. Mas, ok, formação gráfica, ainda que não benéfica, ela também é altista, mas se tivesse que fazer uma escolha, iria para Google, lógico. Ok, 9h32. Vamos lá, porque agora o nosso chat está postando que o Indifoot pode começar a devolver. O Coutinho vai revisitar o dólar e o índice e na sequência eu vou levar vocês a 2 matérias relevantes do final de semana. Você sabe que um dos trabalhos, um dos desafios mais importantes de nós âncoras aqui da cobertura é fazer uma curadoria dos portais de notícia e identificar as reportagens e as matérias que mais podem fazer diferença para você. Nesse final de semana, uma matéria da Folha e outra do Estadão, trazendo eventual retaliação do Brasil contra os Estados Unidos e dos Estados Unidos contra o Brasil, foram as matérias que mais me chamaram a atenção e eu vou organizá-las para você em instantes. Coutinho, o Indifoot começou a tirar o pé, hein? Tava subindo 0,56, depois 0,52, depois 0,48, 0,44, 0,40, 0,36, tudo isso nos últimos 2-3 minutos. É você. Bora lá. No caso do índice lá do esquerdo, Olá. recordar é viver. Inclusive, eu perdi o nome de um dos nossos ouvintes, falou: Coutinho, cadê a baixa? Eu falei, olha só, era uma eventual repique altista que realmente aconteceu. Agora sim, e não é neste candle, tá? Eu preciso de mais uns candles para confirmar a baixa, mas tudo sob controle, tanto é que no início do programa eu avisei para os vendidos tomarem cuidado. O índice corrige, 1 no 35,220. Qual é o objetivo? O objetivo é 1 no 34,200. Gráfico de 15 minutos está aqui, ó. Já está a reversão marcada. Agora é só acompanhar e o anúncio é o mesmo, só que agora na ponta comprado. Day traders comprados em índice, por favor, atenção. Dólar no 0 a 0, lateralizado dentro de canal, formação gráfica ruim. O gráfico de 15 minutos não vai me trazer nenhuma informação adicional. Permanece baixista, R$ 5,567. 9h34. Pela tua experiência, esse Indifoot ele pode ser o gringo querendo sair e aí ele dá uma forçada na compra, atrai uma onda também compradora e aí no que essa onda se forma, isso dá liquidez para o gringo realizar? É um jeito de embalar? Léo, olha só, eu acho difícil, assim, é um jeito de embalar, concordo contigo, né? O que a gente tem que pensar é assim, quando você tem longos volumes no início do dia, você tem uma tendência de ter posições, poucas pessoas, né? Ou seja, um volume concentrado menor de posições e posições maiores. Então, ok, é uma forma de embalar. Para mim, eu acho que o mais importante dentro de tudo é o seguinte: a ponta do mercado, ela é em detrimento de qualquer coisa vendida. Então, ok, o mercado subiu num candle único longo, poderia novamente ter feito vários candles pequenos, mas a tendência do mercado é baixista. Então, ok, bateu no suporte, o mercado sobe, agora já começa a desenhar a reversãozinha, então agora mercado para baixo, atento quem está comprado. Porque você já deve ter entendido onde eu quero chegar, né? Qual que é a minha preocupação aqui como âncora do programa, junto de todo mundo que está se posicionando na compra ou na venda do índice? Nós tivemos um noticiário pesado nos primeiros meses do ano e uma balança de riscos pesada, e apesar disso, prevaleceu o viés de compra da Bolsa, porque teve fluxo. Agora nós seguimos com a balança mais pesada, ou ainda mais pesada, e a dúvida é, o fluxo vai continuar ou não vai continuar? Nós já temos uma prévia com o mês de julho. Teve venda, atrás de venda e continua havendo venda. E aí do 142 em que estivemos, para os atuais 133, no caso do Avista, em que fechamos na sexta-feira, já há uma correção considerável. Já há uma... Gente, são 8 mil pontos, 9 mil pontos. Não é pouca coisa. Começou a correção. A nossa grande pergunta é qual é o fôlego dela. E daí a minha especulação, porque a gente só vai ter dados de fluxo depois, sobre se não pode ser o gringo já desconfortável pra caramba com a Bolsa Brasileira, ainda mais depois do noticiário do final de semana, dizendo, pelo amor de Deus, deixa eu sair daquele paizinho lá, porque entre os emergentes o Brasil tá muito patinho feio. É só notícia negativa. Deixa eu me livrar, não quero mais Brasil, eu só quero outros países emergentes. Aí o gringo precisa sair, não quer sair realizando um largo prejuízo, ele dá uma puxadinha na compra, isso cria uma certa onda compradora, é o gancho perfeito de liquidez para aí sim ele dar uma barrotada para baixo. É apenas uma especulação, é uma hipótese aqui. Tem uma outra hipótese, Coutinho. A hipótese de que, pera lá, não é para tanto. A notícia e o caldo podem estar negativos,
Mas as empresas brasileiras são muito resilientes. Tem a temporada de balanços. O gringo não quer ficar de fora também do reporte dos resultados. Então vamos lá, porque é o botão de compra. Eu compro mais a primeira embalagem do que a segunda. Mas ninguém é dono da verdade. A gente precisa ver. O mercado é soberano, né? Ninguém entra no Supremo Tribunal Federal para dizer, ó, o Indy Food devia estar 130, está 140. É como é. O mercado é soberano nesse aspecto. E aí, na tua experiência, você... Embora entenda que essa é uma embalagem factível, acha que não há elementos suficientes pra gente cravar, né? Porque lamentavelmente a gente perdeu, né, o Léo, a visibilidade dos players individualizados, né? A gente tinha isso, lamentavelmente não temos mais. Então, assim, concordo contigo, né? Eu acho que você pode pegar, dar uma aquecida, a pessoa física entra, eleva, né? Até porque tem que ser muito bem coordenado, né? Sim. Porque se eu quero vender e eu vou forçar uma compra, isso tem que ser muito bem estrategiado, porque antes de vender eu tô comprando de novo. Sim. Então isso tem que ser muito bem montado para que se gerasse essa situação, ou seja, eu entro comprado, eu carrego um efeito manada em cima disso, eu deixo a manada elevar o preço até o ponto que eu me sinto confortável. Perfeito. E aí depois eu tenho que virar a mão, né? Ou seja, porque eu já estava comprado, eu comprei mais, então eu tenho que vender dobrado. Então isso tem que ser muito bem coordenado, mas sim, isso é uma forma de embalar. De qualquer forma, por experiência, esse candle aqui na abertura, até porque o à vista está fechado, então praticamente a gente está falando de mercado futuro. Ok, mercado pegou, entendeu que tinha que fazer um nível de correção, que cai com o que o Léo comenta, ou seja, eu dou uma puxadinha, levo para cima, agora eu pego e começo a descarregar. Agora, de qualquer forma, o mais importante é estrategicamente pensar em que ponta você tem que estar. Para mim, por enquanto, eu mantenho. A tendência principal desse mercado é para baixo. 9 horas 39 minutos. Obrigado, craque Marcelo Coutinho. Sempre bom estar contigo aqui nas tabelinhas, nos minuto a minutos. Dólar caindo 0,11%. Deixa cair, R$ 5,586. Curva de juros estável. A bolsa é a que mais intriga, gente. Deixa a gente intrigado. Esse dólar para baixo não parece notícia. A curva travada não parece notícia. Porque você tem contrafreios ou contrapesos necessários para ajudar esse dólar a ficar mais calmo e para ajudar a curva a ficar mais calma. Léo, dá um exemplo. No caso do dólar, você tem uma Selic a 15%, isso não favorece carry trade para dólar baixista? Favorece. As commodities mais apreciadas não favorece a entrada de capital dolarizado aqui no Brasil, um país que exporta commodities? Favorece. É dólar para baixo. E a inércia estruturalmente baixista da moeda americana no mundo, DXY está caindo 0,40. Isso não ajuda o dólar a vir para baixo no Brasil? Ajuda. Olha quanta coisa ajuda o dólar a vir para baixo. O que atrapalha? Bom, o que vocês já sabem. Só que o que atrapalha não parece sobrepor ao que ajuda, embora haja uma disputa e tanto, porque está só 0,10% de queda. Isso posto, nos DIs o raciocínio é parecido, eu só acrescentaria a perspectiva de desaceleração da atividade econômica brasileira. Há uma projeção de desaceleração que não é pequena no horizonte dos próximos trimestres. E isso acaba refreando a chance de o mercado pedir ainda mais Selic, pedir uma taxa de juros ainda maior. Agora, quando você vai para a bolsa, é isso. É a ideia de que, em princípio, estamos pelados, né? A ver como a coisa vai. Relatório. O Indy Food está avançando 0,44%, segue intrigando a gente, é um Ibovespa futuro para cima. Você que é trader, se tá com a prancha colada no peito aí, ó, a onda que tá passando ainda é uma onda de alta. Avalia. Se você for montar na prancha para surfar essa onda, só cuidado que ela pode reverter rápido, é o alerta que a gente deixa aqui desde o Morning Call. A Camila Nascimento está chamando atenção para relatório. Por quê, hein, cara? Relatório do Morgan Stanley sobre Uzi Minas. A companhia teve a recomendação rebaixada pelo banco de compra para neutra. Preço-alvo ficou em R$ 6,70, o que implica numa potencial alta de 71% em relação ao último fechamento. No relatório, Morgan Stanley também citou CSN, rebaixou a companhia de neutra para venda, preço-alvo de R$ 7,70, o que implica numa alta de 1,5% em relação ao último fechamento. Então, reforçando, Uzi Minas teve recomendação rebaixada pelo Morgan Stanley de compra para neutra e CSN recomendação rebaixada pelo Morgan Stanley de neutra para venda, Léo. Vamos imediatamente para a leitura gráfica de Marcelo Coutinho a respeito de Uzi Minas e também de CSN. Enquanto que o dólar vai renovando mínimas do dia. Vamos lá, Coutinho, é você. Bom, Uzi Minas horroroso, R$ 3,92, objetivo R$ 3,68. Lembrando que eu já tenho figura gráfica que me joga abaixo de 3,68. No caso de CSN A3, double clique na tela, zoomzão.
R$ 7,82, também baixista. CSN montou um pivôzinho de alta, então quem é agressivo, gosta de trades mais especulativos, CSN está em cima de um suporte. O suporte é R$ 7,71, dá uma leve compra para quem acha que eventualmente essa pode ser a primeira figura de cunho altista. Quem é mais conservador aguarda a formação do pivô completo. Obrigado, Coutinho. 9h43. Estão preparados? Então vamos lá. Primeira matéria que eu separei para vocês é essa aqui, ó. Folha de São Paulo. Governo dos Estados Unidos diz a bolsonaristas que sanções devem aumentar na próxima semana. Entre as novas punições cogitadas estariam aumento da taxa comercial para 100% e ações em conjunto com a OTAN. Membros do Departamento de Estado dos Estados Unidos informaram a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro que a revogação de vistos de entrada para o ministro Alexandre de Moraes e outros integrantes da corte é apenas o começo. Segundo o relato de um integrante do governo americano a bolsonaristas, o Brasil terá uma longa semana a partir do dia 21. O presidente Donald Trump teria dito que todas as opções estão na mesa e que a decisão de Moraes de autorizar uma ação contra Bolsonaro na sexta, dia 18, foi equivalente a uma declaração de guerra contra ele e os americanos. Entre as novas sanções cogitadas estão aumentar as tarifas de 50% para 100%. Puxa vida! Aí a Embraer, acontece o que com a Embraer, hein? Adotar punições em conjunto com a OTAN e até bloqueio de uso de satélites e GPS. Moraes e outros membros da corte também estariam sujeitos à chamada Lei Magnitsky, que impede uma série de operações financeiras, entre outras punições. Seria equivalente a uma exclusão de Moraes e outros membros da corte brasileira do sistema financeiro integrado que passa pelos Estados Unidos. Essa aqui é a matéria, é uma matéria que naturalmente repercutiu muito e que está em boa parte dos editoriais de mercado financeiro. Claro que pode ter a retórica mais trabalhada, puxada a partir dos aliados do Bolsonaro para deixar o clima mais tenso e forçar o governo brasileiro tanto a recuar no que diz respeito à parte comercial, quanto a eventualmente dar alguma vitória à ala de Bolsonaro. Sim, é possível que a retórica esteja mais exagerada. Nós não temos o Trump falando isso, nós não temos nenhuma autoridade americana falando isso. Temos fontes aliados ou fontes aliadas a Bolsonaro dizendo que o governo americano tem sobre a mesa várias opções para escalar ainda mais, entre as quais até desligamento do sistema de GPS e satélite aqui do Brasil. Então, façamos a distinção entre uma fala oficial do presidente americano e aquilo que fontes que em tese transitam próximos a ele, Trump, podem dizer. Há uma distância. Nem por isso é uma matéria para você minimizar, para você suavizar, para você fingir que não leu. Não, é uma matéria relevante no sentido de novos degraus em que os Estados Unidos podem subir para responder ao Brasil. Esse é um ponto. O segundo ponto é esse aqui, ó. Legal, Léo. E o Brasil? Porque parem para pensar. Quem pediu 3 na analogia do truco? Quem pediu 3? Quem pediu 3 foram os Estados Unidos. Ó, toma aqui a carta, ó, 50% de tarifa contra vocês. Putz a vida. Quem pediu 6? Quem pediu 6 foi o Brasil. Como é que o Brasil pediu 6? Ah, então quer dizer que na carta você está querendo uma absolvição, uma interrupção no julgamento do Bolsonaro? Legal. Polícia Federal, está autorizada. Mete tornozeleira eletrônica, restringe mais a liberdade ainda, deixa ele em regime domiciliar das 7 da noite às 7 da manhã. O Brasil pediu 6. Estou entrando no mérito, estou narrando os fatos. O Brasil pediu 6. Aí os Estados Unidos pediram 9. Como pediram 9? Restringindo os vistos de Moraes e de outros personagens da Suprema Corte brasileira que não podem mais entrar nos Estados Unidos a partir dessa suspensão dos vistos. Os Estados Unidos pediram 9. O que é que os Estados Unidos estão esperando agora? Qual é o 12 brasileiro? Qual vai ser o 12 que o Brasil vai pedir? E se o Brasil pedir 12, cuidado, hein? A mão mais pesada é dos Estados Unidos, ainda que o truco não permita, no jogo geopolítico é permitido. Os Estados Unidos pedem 15.
E o que é que o governo brasileiro pode fazer para pedir 12? Aí eu vou para essa manchete do Estadão. Governo Lula estuda limitar remessa de dividendos de empresas americanas com operação no Brasil. Quebra de patentes dos medicamentos também está em avaliação no Palácio do Planalto, que espera medidas mais duras de Trump após a operação da PF envolvendo Bolsonaro. Então, o Palácio do Planalto espera medidas ainda mais duras contra o Brasil por parte dos americanos, depois que uma operação da PF alvejou Bolsonaro, obrigando o ex-presidente a usar tornozeleira eletrônica. Agora, se as negociações com os Estados Unidos não avançarem, o governo Lula avalia novas frentes de reação. Uma das ideias em estudo prevê até mesmo limitar a remessa de dividendos de empresas com sede nos Estados Unidos e operações no Brasil. Após a publicação da reportagem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ao Estadão Broadcast que o governo não planeja adotar medidas mais rígidas de controle sobre dividendos, caso as tratativas para reverter o tarifaço de 50% aos produtos brasileiros não prosperem. Embora o ministro negue, a proposta está sob análise e chegou ao comitê interministerial que cuida das negociações sobre qual deve ser o tom da resposta aos americanos. O governo precisa ter cartas na manga para reagir se o presidente Trump decidir endurecer ainda mais o jogo. A resposta, sob a avaliação do governo, inclui, em primeiro lugar, a quebra de patentes de medicamentos, como antecipou o Estadão Broadcast. A proposta de limitar remessas de dividendos realizadas por multinacionais americanas instaladas no Brasil também está na mesa, embora haja divergências sobre isso dentro do governo. Então veja que a quebra de patentes de medicamentos parece ser o passo mais razoável e imediato que o Brasil lançaria para se contrapor aos Estados Unidos. E aí, para fechar, na prática, o Planalto começou a se debruçar sobre várias possibilidades antes mesmo de o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciar nas redes sociais na sexta que determinou a revogação dos vistos americanos do ministro do STF, Alexandre de Moraes, familiares e aliados dele na corte. Outros 7 magistrados também tiveram o visto cassado. Seguimos monitorando e muito esta novela de queda de braços entre Brasil e Estados Unidos. Sabemos qual é a ponta mais fraca da corda. 9h50, de volta para o índice para o dólar, Coutinho. O dólar caindo 0,22%, renovando mínima intradiária, R$ 5,580. Curva de juros pedindo 1 ponto base a 2 pontos base a mais nos prêmios. E o Ibovespa Futuro avançando 0,21%. Devolveu metade, né? Chegou a subir 0,58, já sobe 0,19. Vem aí o mercado à vista em instantes, hein? Coutinho. Vamos lá, pessoal. Índice tudo sob controle. Realmente virou. E aí continua caindo. 1,34995. Objetivo no 3,4200. No caso do dólar, também tudo sob controle. Deixa descer. R$ 5,579. Mantém os R$ 5,567. R$ 5,579 é mínima intradiária para o dólar de novo, agora 7,8, R$ 5,578, 0,26%. Indifut avançando 0,27%, portanto. Bom, tem um recado para você que está acompanhando o nosso programa, que está ligado aqui nas movimentações do Manhã TC News. E um ponto importante, às 9h51, hein? Vou fazer até melhor. Deixa eu, antes do recado, Leozinho, pagar aqui a agenda, porque tem gente perguntando, Léo, quais os eventos de hoje? Tá pesada? Tá leve. É uma agenda fraquinha lá. Vai, agenda! Não vai pra lugar nenhum, ó. Feriado no Japão. Fecha a Bolsa de Tóquio. Hoje no Esquenta do Mercado eu aprendi que houve uma perda da coalizão governista em relação à maioria lá na Casa Alta Legislativa japonesa. E isso pode elevar as dificuldades nas tratativas comerciais entre Japão e Estados Unidos. O iene ao longo da madrugada respondeu até se fortalecendo. Cara, de repente você pode até passear pela fotografia do iene em comparação com o dólar americano, só pra gente fazer a atualização. Mas é feriado lá no Japão, em função disso, as bolsas de Tóquio estão paradas. Já saiu o Boletim Focus, trouxemos aqui. Notícia boa, todas as revisões baixistas no que diz respeito à projeção de inflação, de IPCA, e o câmbio também sendo revisado para baixo em boa parte dos anos. 8h30, Haddad concede entrevista para a Rádio CBN, já foi. A Cá trouxe a síntese para nós. E 12h30, pronto, este é o nosso próximo highlight aqui de agenda.
O Lula vai fazer declaração à imprensa no Chile. Ele embarcou ainda ontem para o Chile, volta hoje à noite aqui para Brasília e é um evento em defesa à democracia. Ele vai encontrar o Gabriel Boric, que é um aliado em termos ideológicos, muito embora o Boric tenha diferenças substanciais no posicionamento geopolítico em relação ao Brasil, tá? Ele, por exemplo, não é um vocal defensor de Putin, como em alguns momentos acabou sendo o Lula. Muito pelo contrário, ele é crítico a Putin, crítico à ação russa contra os ucranianos. Bom, vamos fechar então aqui esse rápido destaque de agenda com a voz da Camila Nascimento, que nos traz a atualização da relação iene japonês, dólar americano. Na sequência eu tenho um recadinho aqui sobre a Traders, a nossa corretora do TC, e aí depois criptoativos, hein, com o Coutinho. Bitcoin, Ethereum e Solana, tudo no radar. Aqui a gente não deixa escapar nada. O dólar em relação ao iene perde, ou seja, desvaloriza 0,90%, Léo. 0,90%. Isso. Então, o dólar está desvalorizando 0,90%. O iene ganha do dólar em 0,90%. Isso, exatamente. É isso. Em linha com o que você narrou para nós já no Esquenta, né? No Esquenta já havia um fortalecimento do iene. Obrigado, Super K. Olha aqui o Pandinha. O que é isso, hein, Leozinho? Pandinha com touquinha. Fala, Léo. Alô, Pandinha com touquinha. É um bicho fofo, né? Imagina um panda com uma touca, Coutinho. Não ia ser fofo isso? Ia ser fofo. Pro nosso rei da floresta, o glorioso Guto Cerávulo, vai imaginando aí, ó. Na floresta, um pandinha com gorrinho. Não, com touquinha. O Fábio Caldas, que é parente do Luiz Caldas. Lembra do Luiz Caldas, garotinho? Eu queria ser uma abelha pra posar na tua flor. Sai daí, garotinho. O Sérgio Rocha, também o Dinheiro KKBR, o Thor e o Rafa Sampaio. Todo mundo tá aqui, ó. Paula também na área, só Paula. Só tem casca de banana aqui, viu? Teixeira, o Léo Bandeira. Também, ó, o Luiz Henrique. Ai, meu garoto. E o Sérgio Rocha, hein? Se quebrar as patentes... Tá gargalhando o Sérgio Rocha lá, ó. Se quebrar as patentes, a conta vai vir em alguns anos, como foi na Argentina com a estatização da YPF. E a conta vindo agora. A conta virá para nós ou nossos descendentes, diz o Sérgio Rocha, desaconselhando o Estado brasileiro a eventualmente responder com os recursos que eu há pouco organizava sob a luz da matéria da Folha de São Paulo aos ataques tarifários americanos. Beleza. Pessoal, nós só temos 1.200 likes. E o Supremo Tribunal do TC vai puxar a minha orelha tão logo eu saia do estúdio, porque eu não convoquei, né? Eu não pedi like em momento algum. Pô, o nosso ganha-pão da interatividade é like. Como é que o apresentador pode, em quase 2 horas de programa, não pedir like? Lamentável, né, Leozinho? Então, ó, contando com a sua solidariedade, empatia e compreensão, assim como da Camila e do Coutinho, deixa o seu like aqui na nossa humilde transmissão. Especialmente Fernanda Marteleto, que tá por aqui, Grande Fê, o Marubozu, o Teixeira, o Valmir Mascarenhas, o Rendel, a Vovó Inveja, ai que linda, também tá aqui o Teixeira, e o glorioso João Paulo Oficial, o Kleber Cama e o Fernando Combi Cuca, também o Yaí Trader. Ótimo dia, Leozeira, é nóis, tamo junto, Yaí Trader. 9h55, olha lá, já estamos chegando em 1.400 likes. Pra onde eu vou agora? Ah, antes do giro dos criptoativos tem um recado, então ó, pra você que tá chegando aqui na nossa transmissão, o QR Code vai entrar na tela. Se você quiser dar aquele verdadeiro boost, aquele incremento nos seus investimentos e aproveitar tudo que a nossa comunidade tem de melhor, tá na hora de apresentar para você o Trade Pass, a sua chave de benefícios exclusivos que só quem é Trade Pass tem. Com ele você acompanha em tempo real a carteira dos melhores traders, fala diretamente com eles pela DM na comunidade do TC e ainda conta com atendimento VIP na corretora Traders, com especialistas para te ajudarem a encontrar as melhores oportunidades. Tá bonito de ver, hein? Você também garante acesso ao CDB do Trader com rentabilidades exclusivas, além de um tema personalizado e um emblema exclusivo no perfil, mostrando que você faz parte deste seleto grupo. Se você quer dar um upgrade na forma como investe e quer aproveitar mais benefícios que ninguém mais tem, acesse agora o QR Code que está na tela ou o link na descrição. Bora levar os seus investimentos para um novo patamar. Traders, a corretora do TC é coisa de outro mundo. 9h57, 3 minutinhos para as 10. Coutinho, tá preparado?
Bitcoin, Ethereum e Solana? No pique, Bora, você. bora lá. Vamos lá, pessoal. O Bitcoin tá do seu lado esquerdo, tá bom? Bitcoin cota $118 mil. Bitcoin tem que ficar muito atento. O candle da semana passada, o que tá com a seta, ele é um candle desfavorável. Parte superior do gráfico, você tem aqui uma figura de reversão. Hoje a gente tá aqui no 0 a 0, ou seja, 0 a 0 significa lateralizado. Então, só por favor, atenção. Eu sei que Bitcoin eventualmente não é um ativo de tanto giro, mas eu tô na parte superior do gráfico, numa formação que pode me dar um movimento de correção. Atento, stop. Ethereum sobe como se não houvesse amanhã. $3.810. Seu objetivo nessa formação gráfica, $4.100. Comprados, bem comprados. No caso do Ethereum, pode ir para o gráfico diário. Olha só, sobe, lateraliza, uma porção de envelopes de alta, tudo sob controle com ativo. Preocupação, último terço do movimento, parte de exaustão, também vale a colocação de um stop. Para terminar, no caso de Solana vai aparecer também do seu lado direito. Vamos colocar ele em zoomzão, até porque essa figura gráfica aqui eu tenho que desfazê-la. Olha só, o ativo tinha um pivôzão de baixa, faz tempo que a gente não visita ele, essa figura já é antiga, a gente pode apagar ela. Apagando, o que eu tenho? Coloco no semanal, formação gráfica muito longa. O que você tem? Um longo pivô de alta. Sobe, corrige, sobe. Solana também tá bonitão. Compras a critério, olha que Solana tá rompendo $185, cota 191, é um ativo que tá interessante para quem quer ir para o mundo dos criptoativos, só que de novo, gráfico longo, no semanal, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Ah, então tá anotado, meu caro Coutinho, 9,59. Senhoras e senhores, no momento em que o dólar vai renovando mínima, R$5,573. O Ibovespa Futuro avança para 0,37% de ganho a 135.215 pontos. Se liga aí nos destaques do mercado à vista neste dia 21 de julho. Estamos assim, ó. Prio e UBS reduz posição líquida em derivativos ligados à petroleira. Em 14 de julho, o grupo destina 130 milhões em opções de compra e 74 milhões em opções de venda. Para além de Prio, a gente também olha para Banco do Brasil, que anuncia 5 novos nomes para comando de empresas do grupo. As alterações de comando serão promovidas na BB Asset, na BB Seguridade, na Brasilsec, na BB Américas e na BBTS. Redditor e Fleury negam que tenham alcançado acordo de combinação de negócios. As declarações ocorrem após o colunista Lauro Jardim, no jornal O Globo, informar no domingo que as empresas estariam em negociações sobre uma possível combinação. Brava conclui conexão de poços 2H e 3H no campo de Atlanta. Poços já produziram previamente por meio do sistema antecipado de produção do navio plataforma Petrojar 1, destacou a companhia. Essas e outras no Mercado à Vista, que já começou. Bora lá, senhoras e senhores, agradecendo o carinho da sua audiência, o calor da sua companhia. São mais de 3.200 telespectadores prestigiando o Manhã TC News, a programação da TC News. Muito obrigado a todos vocês. Marcelo Coutinho, esse índice que para muita gente estava produzindo pegadinha, continua firme no verde. Já o dólar renova mínima intradiária no R$5,571. Olha os 5,56 voltando aí, Coutinho. Olha só, a gente tá a quase 4 pontos do dólar, tá? Então é o que eu falei, era para baixo foi 5,571, suporte no 67, rompendo o 67, então, primeiro, chegando no 67, vendidos no dólar, por favor, atenção, deve dar uma eventual oscilação, e aí de novo, o que acontece? Opção número 1, repica, leve alta, para posterior baixa. Opção número 2, lateraliza e cai. Se cair, o dólar, perdão, já tem um suporte a R$5,539. No caso do índice, o índice desacelera, mas o índice desacelera com ponta baixista. Então atento novamente, quem tiver comprado no mini índice. 10h02, Gabriel Junqueira, o seu destaque inicial. Bem-vindo, meu amigo, é Mercado à Vista na Veia.
Bom, muito bom dia, Léo, muito bom dia, Coutinho, Camila, pessoal. Mercado à vista abrindo de uma forma surpreendente, né? Depois dos eventos de sexta-feira à noite, né? Então muita gente ficou receoso, né, com a escalada de tensão entre o Brasil e os Estados Unidos, como que isso poderia refletir na Bolsa na segunda-feira, né? Então vale a gente sempre lembrar que o fluxo que tem sustentado bastante o índice brasileiro é o fluxo do investidor gringo, né? Então notícias como as que a gente viu na sexta-feira de revogação de vistos de autoridades brasileiras não é algo que o investidor gringo gosta quando ele pensa em investimento, quando ele pensa, né, em alocar o seu capital num país, e isso suscitou aí que a gente poderia ter uma realização muito grande hoje no índice com um dólar um pouco mais para cima. Não é o que está acontecendo, né? A gente está vendo o índice futuro abrir aí a 0,30 de alta, dólar 0,30 de baixa, o à vista até está meio no 0 a 0, mas a gente está tendo um dia com muito menos volatilidade do que o que se imaginava. Acho que grande parte disso, Léo, vem das notícias da China, né, que a gente está vendo uns estímulos chineses ali que tem sustentado o minério de ferro, né, uma possível construção de uma hidrelétrica muito grande lá também tem puxado esse minério de ferro, o que beneficia diretamente Vale e todo ali o contexto das siderúrgicas, né, e isso acaba sustentando bastante o nosso índice, né. Vamos ver como é que vai ser a Vale hoje, mas eu acho muito interessante a gente ficar de olho nesses cenários, porque aí, apesar da gente estar tendo um movimento político de aumento de tensão, de aumento de estresse, o fundamento de algumas empresas parece estar sustentando a movimentação do índice, Léo. 10:03, vamos lá, a informação não para, o dinamismo também não. Camila Nascimento vem aí com os destaques corporativos, cujas manchetes nós trouxemos na abertura desse À Vista. Abrimos os trabalhos com qual empresa, hein, Cá? Você? Vamos começar então com o PRIO. O UBS reduziu a posição líquida em derivativos ligados à petroleira. O UBS informou, então, a redução da sua participação relevante em valores mobiliários da petrolífera. No dia 14 de julho de 2025, o grupo detinha 130 milhões em opções de compra, o equivalente a 14,54% do capital, e 74 milhões em opções de venda, o equivalente a 8% do capital, ambas com liquidação financeira. A movimentação representa, portanto, uma diminuição na exposição líquida da companhia. Vamos dar uma olhada, então, em como está a movimentação de PRIO. PRIO cai 0,51% aos R$ 43,07, Junqueira. Bom, o PRIO teve uma notícia muito positiva na semana passada, né, com a liberação do polo de Yahoo, né, ela recebeu a licença prévia, na verdade uma licença da licença prévia, né, por parte do IBAMA, né, então isso é bastante positivo, né, para que ela possa começar a produção no campo de Wahoo e para a interligação dos poços ao FPSO de Frade, né, e a partir desse aval a empresa já vai agora para a licença de instalação necessária para o início das obras submarinas e a conexão dos poços, né. Esse evento é muito positivo, ele reduz muitos riscos na tese da PRIO, né, a produção ainda depende da conclusão dessa perfuração, porém já está contratado isso e é bastante interessante para isso. Isso deve levar cerca de 100 dias para se concretizar, mas a estimativa do mercado é de que o óleo ali de Wahoo possa ser extraído já no segundo trimestre de 2026, com uma geração de fluxo de caixa estimada de 390 milhões de dólares ao ano, que representa um yield de 5,5% para o papel. Muito bom, muito positivo para ela. Essa notícia do UBS mostra ali que aí vamos sempre lembrar, né, que a gente tem alguns investidores que se posicionam via contratos de swap com bancos, né, então quando você tem o UBS comprou tal papel, o JP Morgan, o Goldman Sachs, muitas vezes é um investidor, um fundo que não quer que ele apareça e aí ele faz via uma swap de total return com esse banco, então parece que o banco tinha uma participação, mas o banco não tinha e ele fazia isso para esse investidor. É uma notícia positiva, acho que tem gente aí já desmontando ali para comprar, que tem a máxima do mercado, né? Você compra no boato, vende no fato, pode ser que a gente veja uma realizaçãozinha, uma notícia que já estava sendo aguardada. Graficamente falando, essa região em cinza é um upside de abril, maio e junho, onde PRIO sobe 40%, mas depois o gráfico fica bastante ruim. Essa linha angular, se você pegar e tirar, é uma longa LT que vem lá de trás. Você tem 2 pontos de toque, respeitou ela meses depois e agora de novo. A tendência é que esse cara caia. Então, por favor, quem tiver comprado em PRIO, confirma-se a queda abaixo de 41,13. A gente vai falar de Banco do Brasil agora, novos nomes que foram anunciados para comando de empresas do grupo. Só antes me permitam dizer, na medida em que o tempo vai passando, o Ibov vai tendo mais clareza a partir
dos leilões que cessam, o Ibovespa acaba de renovar máxima, 133.659 pontos. Isso está conjugado com a mínima do dólar, que não está sendo tocada agora, mas chegou a ser tocada alguns minutos atrás, R$ 5,571. Estamos agora em R$ 5,576. É uma queda de 0,27%. BBAS3. Depois a gente vai fazer aquele giro geral, tá? Tem muito papel em leilão ainda. BBAS3, Banco do Brasil no radar. Camila Nascimento, é você. O Banco do Brasil anunciou 5 novos nomes para o comando de empresas do grupo. Vamos então a esses nomes. No BB Seguridade, o cargo de diretor-presidente será ocupado por Delano Valentim Andrade, que ocupava a função de presidente no BB Américas desde 2023. O comando do BB Américas, por sua vez, ficará com Mário Matsumoto Fuji, que estava no cargo de gerente-geral do BB em Nova York e Miami desde 2022, responsável pela América do Norte. E após um período no mercado, Marcelo Augusto Dutra Labuto retornará ao BB para presidir a Brasilseg. Para o comando do BB Asset, a indicação é de Augusto Pacheco Lustosa, que ocupa o cargo de diretor-presidente da BBTS desde 2023. Paulo André Rocha Alves comandará a BBTS, vindo do cargo de gerente-geral na diretoria de tecnologia do Banco do Brasil desde 2021. Banco do Brasil sobe 0,10% agora aos R$ 20,28, Junqueira. Bom, Banco do Brasil, a gente vem falando bastante sobre essa tese aqui, né? E quando você tem uma mudança assim nessas cadeiras relevantes, ela só corrobora que a situação ali dentro não está das melhores, né? Porque se você tivesse um banco performando muito bem, não haveria necessidade de fazer uma mudança nesse nível. E aí o que a gente está vendo no Banco do Brasil é que ele está tentando melhorar a sua governança para voltar a entregar um resultado melhor. Porém, já é consenso aqui do mercado que os resultados devem ter uma piora nesse segundo trimestre. Agora a pergunta que fica é o quanto isso já está precificado. Que vai vir um resultado ruim, a gente já sabe. Agora, será que ele já encontrou o fundo? O que você acha, Coutinho? Olha só, cota 20,27, eu tenho um fundo a 18,56, eu tenho figuras gráficas que me joga abaixo de 1,856. Então, assim, aquilo que eu falei, né? O envelopão já formou, já caiu, lateralizou, já começou a cair. Quem tá comprado, por favor, tá mal comprado, tome algum tipo de medida de restrição. Da forma que tá, o objetivo desta figura, que é a mais curta, é R$ 18,56. Eventual fusão, associação, combinação de negócios entre Redditor e Fleury? Olha, as empresas não são Paulo Maluf, mas elas negam. Camila Nascimento. Isso mesmo, a Redditor negou que a empresa de diagnósticos médicos Fleury negaram nesta segunda-feira que chegaram a um acordo para unificar seus negócios conforme fato relevante que foi emitido por ambas as empresas. As declarações ocorrem após o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, informar no domingo que as empresas estariam em negociações sobre uma possível combinação. A Redditor diz que está permanentemente avaliando oportunidades de expansão de suas linhas de negócio, porém diz que não existem qualquer decisão, proposta ou documentos celebrados a respeito de uma eventual transação com a Fleury. Vamos dar uma olhada no movimento das duas companhias? Fleury ainda está em leilão aqui para mim, mas Redditor já abriu e avança 1,09% aos R$ 33,23, Junqueira. Bom, Cami, essa notícia, né, acho que pegou muita gente ali surpreso, né? Ninguém imaginava isso, até porque a Redditor ela veio de um movimento de M&As muito agressivos e ela precisava passar por uma consolidação, né? E estava passando por esse movimento de consolidação. E essa negociação aí parece que foi o próprio Jorge Moll que abordou o Bradesco, que é o maior acionista do Fleury hoje, com 25% do capital social da empresa, né? É uma operação que ela pode trazer ganhos estratégicos ao Fleury, à Redditor muito grandes, né? Então, expansão na parte de diagnóstico, sinergias operacionais, especialmente com a Richette, a diversificação para o segmento ambulatorial e o reforço do vínculo com o Bradesco, né? A alavancagem da Redditor subiria para até 2 vezes dívida líquida e EBITDA com o negócio, mas tende a recuar no ano seguinte. E para o Fleury, o mercado pode precificar aí de uma forma positiva esse prêmio implícito, já para a DASA o movimento é levemente negativo, porque ela deve perder espaço nesse mercado, né? Então, a gente precisa ficar atento, mas vale a máxima, né? Apesar das empresas terem soltado fato relevante, desmentindo, a gente sabe muito bem que onde tem fumaça, tem fogo. Agora, se é um grande incêndio ou uma fogueira de São João, a gente já não vai saber, né? Graficamente falando, você tem Redditor do seu lado esquerdo
a R$ 33,03. Ainda eu vejo uma leve queda. O melhor ponto de compra a priori é R$ 30,54. Quem está comprado, por favor, atento. Já a Fleury me chama a atenção. O ativo em leilão sobe 13%, cota R$ 14,20. Isso aqui era um envelope de alta, então já era uma figura altista, né? Subiu, lateralizou, subiu. Se efetivamente abrir nesta região, ok, confirma o meu envelope. Teu objetivo passa a ser R$ 15,36. Vamos fechar o giro corporativo endereçando Brava Energia, depois tem o panorama geral da Bolsa Brasileira. Brava conclui conexão de poços 2H e 3H no campo de Atlanta. Quem monitora o segmento do petróleo estava de olho nessa história. A Cá traz mais detalhes. A Brava Energia disse que concluiu em meados de julho a conexão dos poços 2H e 3H localizados no campo de Atlanta, ambos em processo de testes e estabilização, para quais a empresa espera atingir pico de produção e eficiência operacional durante os próximos meses. Os poços já produziram previamente por meio do sistema antecipado de produção do navio plataforma Petrojar 1. Vale ressaltar que o projeto de Atlanta ainda se encontra em uma fase de testes de sistemas de produção e automação, sendo esperadas oscilações na produção diária reportada neste período, conforme afirmou a petroleira em nota divulgada ao mercado. Brava Energia cai 1,33% aos R$ 18,49, Junqueira. Bom, Brava Energia, né, outro case de turnaround, acho que é uma notícia positiva, mostra que a empresa está se organizando para poder melhorar operacionalmente e deve melhorar, mas eu volto a dizer que com um papel com o Prio ali dando sopa, Brava Energia para mim faz pouco sentido, o risco-retorno acaba sendo muito maior do que você investir numa Prio que tem um operacional já organizado, notícias positivas, deve estar aí entregando um crescimento de produção muito maior, enfim, eu não olho muito para esse papel não, obviamente tem um retorno interessante, mas o risco é muito maior. Graficamente falando, o ativo está bem ruim, né? Nota que quando você dá um zoomzão, o papel só cai. Nesse momento, na região de relevância, você até tem uma figura de cunho altista, né? O ativo cota 18,56. Lamentavelmente tem um pool de resistências na frente, tem essa aqui que é de longo prazo, depois você tem 19, 19,73 e 20,61. Concordo com o Junqueira, acho que o risco-retorno, o trade-off desse papel é muito ruim. Quem está posicionado está mal posicionado e agora está eventualmente aqui num ponto de inflexão. Teria que romper 19, 18 e sair dessa linha de fundo baixista para a gente ter algum tipo de respiro para o papel. Dá tempo de pagar um destaque relacionado à Vivara, que a Camila Nascimento deixou para a gente também para essa faixa do programa. Por quê, hein, Cal? O que a companhia fez de destaque nesses últimos momentos? Tem troca de comando na companhia. Marina Kaufmann assume a presidência do conselho no lugar de Nelson Kaufmann. Nelson vai permanecer como principal acionista, enquanto Marina assume a presidência após quase 20 anos de atuação na empresa. Ela também pertence à família fundadora da companhia. Vivara está caindo 0,59% agora. Chegou a recuar mais de 1%, diminuiu um pouco da queda, cotando R$ 25,43, Junqueira. Bom, também uma notícia que ela é vista como positiva do ponto da governança corporativa da empresa, né? A saída do Nelson, ela reduz o risco de mudanças abruptas da estratégia, como aconteceu em 2024, e reforça essa continuidade operacional. A nomeação da Marina, que já atua no comando, e o retorno do Paulo Krugles, que é um sobrenome difícil aqui, deve trazer mais estabilidade para a governança corporativa da empresa, né? A manutenção do time executivo atual também é bem recebida, garantindo a consistência nas operações e um momento positivo aí de melhora de resultados em 2025. Acho que, no geral, para a Vivara, depois de toda essa turbulência que teve na questão corporativa até familiar, né, das pessoas envolvidas, pode trazer, de fato, aí uma certa estabilidade, uma continuidade de algo que está indo muito bem. O resultado tem melhorado bastante na empresa. O ativo está lateralizado desde junho 25, praticamente 2 meses. A formação gráfica ela é benéfica para os comprados, ainda que com essa longa lateralização. O ativo tem upside até R$ 31, porém um caminho longo para chegar até lá. O ativo está na parte inferior do gráfico, gera uma compra especulativa para quem gosta desse tipo de operação. Depois o ativo deveria subir a 27,18, chegando lá
teria que sair acima deste canal, ou seja, sair acima dessa resistência para assim se libertar desse canal, depois 28, 31, 31 e 27. 10,17, dólar índice na tela, olha o Ibovespa aí, segura, hein? 0,43% de avanço, 133.949 pontos, atenção para o divisor de águas das 10h30 da manhã, é um pregão antes da abertura do mercado à vista nos Estados Unidos e outro pregão logo depois do fato, logo depois do evento. Como é que o gringo vem para a Bolsa Brasileira numa dinâmica como a de hoje que repercute um final de semana de noticiário tenso na queda de braços tarifária entre americanos e brasileiros. Por outro lado, quedas acumuladas recentes dando algum respiro e algum contrafreio, balanceamento que a temporada de balanços pode produzir. Dólar caindo 0,33%, cota R$ 5,574, TC News. Seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. 10h18. Bom? Eduardo Bolsonaro. Opa, Eduardo Bolsonaro. Importante monitorar o Eduardo Bolsonaro. Ontem ele comandou uma live, eu acompanhei também para entender o posicionamento, qual a embalagem política ele daria ao caso. Você sabe que ele se licenciou da Câmara dos Deputados, foi para os Estados Unidos. Era o entendimento de boa parte de quem monitora esse noticiário. O grande elo com a Casa Branca e aquele que tem tido uma atuação mais próxima à ala trumpista nessas idas e vindas que acabam envolvendo o Brasil. Não se sabe qual o nível de envolvimento dele, ou que teria sido praticado por ele, naquilo que resultou na carta com 50% de tarifas contra os produtos brasileiros exportados que batam na porta americana. Porém, sabe-se que ele teve como principal bandeira a articulação com os americanos, uma agenda mais próxima de Donald Trump no que embarcou para lá. E o período de licença dele na Câmara dos Deputados chegou ao fim. O recesso parlamentar dá a ele um pouco mais de tempo para pensar se ele vai abrir mão do cargo, se ele vai retomar as atividades aqui no Brasil. Para além do que, é um personagem que entrou em conflito com o Tarcísio de Freitas. Quem monitora mercado financeiro com vistas às eleições de 2026, monitora na unha qualquer evidência que aconteça com o Tarcísio de Freitas. Bom, não sei por onde a Cá vai, mas ela vai nos levar para algum highlight envolvendo Eduardo Bolsonaro. Vamos conhecer que highlight é esse. Pois não, Cá? Eduardo Bolsonaro fez uma postagem no X, se dirigindo ao Congresso. Ele disse que a bola da vez está com os parlamentares agora, que basta o Congresso votar a anistia para casa ser o protagonista da retirada das tarifas, Léo. Então, né, isso não é novidade, é um reforço à estratégia de alinhar incentivos que os bolsonaristas julgam ser os melhores incentivos possíveis. Quais são os incentivos? Um incentivo é acabar com as tarifas do Trump contra o Brasil. O outro incentivo é permitir ao Bolsonaro participar das eleições do ano que vem. Então, se os bolsonaristas conseguirem alinhar esses incentivos, no entendimento / cálculo político deles, alguma coisa sai disso. Portanto, se a classe política brasileira votar em favor da anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro, Trump removeria as tarifas, argumenta o Eduardo Bolsonaro, portanto a bola está literalmente no gramado do Congresso Nacional. Não depende de nenhum outro poder, depende apenas e tão somente dos deputados e dos senadores. Obrigado, Cá, pela informação. Temos 10 horas com 20 minutos, agora sim, então aquela rápida leitura e na sequência Central TC Investimentos, porque os Estados Unidos estão chegando para a abertura do à vista por lá, né? Ambev sobe 0,75, B3 0,46, Banco do Brasil 0,20, Bradesco 0,6, Itaú Unibanco 0,50, Santander 0,30. No Quarteto de Ferro, CSN acaba de virar, tá caindo praticamente, né? 0 a 0, R$ 7,82. Gerdau sobe 2,7%, Uzi Minas 1,8%, Vale 1,87%, o minério de ferro com forte sustentação. Leilão. Nós temos também Eletrobras avançando 0,30% em média, Embraer caindo mais 1,20% a 67,45%, Magalu subindo 0,50% a 7,90%, Petrobras caindo 0,55% e fechamos com Suzano subindo 0,12%. VEG subindo 0,87 a R$ 42,74. Na composição do Ibov, Raízen, Pão de Açúcar, CVC, os papéis que mais caem, que é da média de 1,5% para esses papéis. E na ponta oposta, meu Deus, Fleury, putz, aquela parolota,
subia 16,71%. Não sei se era esse o leilão que você ia destacar. Era Exatamente, era isso e Pecar 3 também, Léo, que você vai Pecar falar. 3 Isso, também tá em Pão leilão? de açúcar. Então completa a Pecar 3, vai lá, à vontade. Pecar 3, que é a maior queda em variação do Ibovespa, cai 1,38%, tá em leilão aos R$ 3,57, Léo. Perfeito, Cá, valeu. Então, Fleury, em cima dessas especulações, a coluna do Lauro Jardim apontando que Fleury buscaria uma fusão, uma soma de forças com a Redditor ou vice-versa, 16,71% de ganho para Fleury. Tá bom ou não? Gerdau vem na sequência, sobe 2,7% e BRF 2,4%, fechando o top 3. Deixa a guitarra cantar. Guto Cerávulo, Central TC Investimentos, é você. São as oportunidades do dia. Alô, Guto. Bom dia, vamos lá. Vamos pegar aqui Prio. Pegar o gancho aqui do Coutinho, o papel está lateralizado, bonito, né? Tem notícia positiva para o ativo, mas dado o nosso momento, né, da nossa bolsa, esse imbróglio político, vale uma defesa. Tá? Então estou falando de Prio aqui agora a 42,83, estou falando de comprar uma put, comprar um seguro, Prio Tango 430, Strike 43, quem compra tem o direito de vender, a que preço? 43. Qual o prazo, né? O vencimento? No dia 15/8, estamos falando de 19 dias úteis, o preço, o meio do spread, a 1,35. Tá? Comprando a ação, comprando a put, né? Seu custo fica aqui em 44,19. Né? Obviamente isso aqui é para quem está posicionado, não sei o preço, mas estou passando o preço de agora. Perda máxima 2,64, ou seja, está aqui, ó, 43 aqui para baixo, ó. Perda máxima fica em 2,64, acima de 44,17, né, você tem caminho livre, ganho infinito, porque a faca na caveira, dinheiro na carteira. E vamos ao pensamento do dia. O macaco babuíno da bunda pelada irritou Simba, o rei da selva. Resultado. Esse ano, o Babuzinho e seu bando não irão visitar o Mickey. Estão de castigo, mas estão autorizados a visitar o nosso inesquecível amigo Faísca, com um detalhe: dinheiro na mão esquerda, e se não irritarem mais o Simba, chegarão em Santa Catarina, na casa do Faísca, com o guia 4 rodas na mão direita. Que fazem, Babu? Vamos de novo. Para cada atitude, o universo responde. Não por vingança, mas por equilíbrio. Planta-se ação, colhe-se consequência. Um beijo no coração de todos. Guto Cerávulo, filosófico e, por que não, ácido no nosso pensamento do dia. Olha lá, travando o chat aqui, o Iago Ribeiro, o Rodrigo, o Aurélio, a Márcia Freitas, também o Pequeno Lucas, o Juliano, a Leila Rodrigues, o Boeiro, o Marubuzu, o Matheus Reis. Valeu, amigos, um abraço e obrigado pela audiência. 3.100 pessoas conosco. Olha, estamos chegando a 1.600 likes. Que beleza! Vamos lá, meu querido Gabriel Junqueira. Agora, me atendo aqui aos seus highlights. Você ficou de comentar Redditor com essa ida e vinda relacionada a Fleury, falou. Vivara com o gancho dos resultados, falou. Prio também tinha uma ideia de aprofundar, trouxe os seus highlights. Então eu separei para você aqui algo diferente, que não toca em Banco do Brasil, sobre o qual você já vem falando faz um tempo. Inclusive Banco do Brasil, Gabriel, acabou de virar, tá caindo mais 0,15. Que beleza. Mas é o seguinte, Vale. Tem muita gente perguntando se chegou o momento. A partir do momento em que a capacidade ociosa relacionada ao minério de ferro tem diminuído por sinalizações da China, e também com a perspectiva de que, depois de tanta lateralização, finalmente a commodity pode destravar. Vale está subindo 1,65, é um senhor amortecedor para o Ibov. Se você pegar por pontos, Gabriel, Vale está entregando quase 300 pontos, né? 269 pontos para o Ibovespa. Chegou a hora da Vale? Bom, Léo, essa pergunta vale algum dinheiro, né? Vale dinheiro, né? Porque, de fato, assim, a Vale, a gente sempre vem falando dela, né? Que é uma empresa que gera muito caixa, muito bem tocada, estruturada, tem suas vantagens competitivas, mas
o ambiente macroeconômico impede que ela suba o valor da ação, que a gente sabe muito bem que o price action da Vale ele é muito correlacionado ao minério de ferro, à situação na China e tudo mais. E isso, né, que aparentemente, né, parece estar começando a virar, né, a gente tem ali algumas medidas de estímulos na China, construções de hidrelétricas que vão aí aumentar a demanda por minério de ferro. Então, assim, você pode ter, de fato, um minério agora começando a mudar a tendência. E aí, se o minério muda a tendência, certamente Vale, e não só ela como todas as outras siderúrgicas, acabam se beneficiando disso diretamente. E isso que acaba sendo a situação de empresas de commodities, né? A gente sempre tem aquela equação máxima que eu gosto de lembrar. Empresa de commodity funciona da seguinte forma: você tem ou a vertente do preço da commodity ou do crescimento de produção. Não dá para ser de outra forma. Então, assim, na Vale, tem crescimento de produção? Não. Ela está comprando novas minas, ela está fazendo isso. Suscitou aí que ia comprar uma empresa na Bahia toda ferrada, cheia de dívida lá. Então, assim, isso não ia dar certo. Então, não tem crescimento de produção. Então, o vertente dela é pela commodity. Não tem como. Tem que ser pela commodity. Diferente de uma Aura Minerals, como a gente fala, que tem crescimento de produção e tem commodity. Por isso que o preço dela não para de subir. Por isso que é uma tendência de alta quase infinita. Agora, a Vale não. Porém, tudo tem indicado que o minério de ferro pode ter rompido um canal de baixa de longo prazo. E aí, se o minério de ferro engatar uma primeira, essa Vale vai andar. E a turma aí que fica no chat falando de 200 mil pontos do Ibovespa, que não sei o que. Se a Vale andar, meu amigo, 200 é pouco para que esse Ibovespa vai bater. Coutinho. Vale está lateralizado, ativo cota R$ 55,47. A formação gráfica de Vale, ela permanece benéfica para os comprados, sobe, lateraliza. A lateralização me incomoda um pouco pela amplitude, mas sobe, lateraliza, sobe. Tudo sob controle. Teria que romper 5,567 a 5,720. Você entendeu esse reloginho que entrou? Entendi, só que eu sei que a culpa não é minha. Não, claro que não é. O bullying, aliás, se tem um culpado aqui, não é você. O bullying não foi pra mim, eu fui vítima. Não, isso sim. Eu fui vítima do bullying. Isso sim, mas o sinal regressivo, ele se deu em função de um evento que a gente não pode perder. Que evento é esse? Abertura do mercado americano. No oferecimento de quem? CME. Então, a maior bolsa de derivativos. Como é que você faz? Que é super sensacional. No mundo, é isso aí. Me fugiu lamentavelmente. Eu falo assim, no oferecimento de CME. No oferecimento de CME, a maior bolsa de derivativos do mundo, você vai ver eu, Levati, Camila e o bíceps dourado no mercado americano. Aí, ó, tá vendo? Você foi convocado também, garotinha. Que beleza, tá bom. Vamos com o bíceps dourado também. Aqui tem espaço pra todo mundo. Às 10h30, na tela pra vocês, a tabela da volatilidade. Olha aí, pessoal. DXY, 0,38% de marcha ré, 98,08 pontos é o DXY, ameaçando perder os 98. Ameaçando voltar aos 97.900. O VIX avançando 3%, 16,9 pontos. Yields de 2, 10 e 30 anos, 5 pontos base a menos, 4 pontos base a menos na média. A curva americana de juros mais calma. Camila Nascimento. Bom, se aqui a gente tem curva para baixo, o VIX até avançando, mas no patamar inferior a 17 pontos. E o dólar estruturalmente mais fraco, se nós mantivermos o mais do mesmo, bolsas americanas bem. Ou será que hoje começa em realização? Conta pra gente, cá. Mais do mesmo, bolsas pra cima, o S&P sobe 0,22% aos 6.310 pontos. Dow Jones, leve alta de 0,06% aos 44.368 pontos. Nasdaq avança 0,35% aos 20.966 pontos. E o Russell 2000, índice de small caps, sobe 0,64% aos 2.254 pontos, Léo. Bota o robozinho da Tesla pra subir! Tesla avançando 1,7%.
$335. Impressionante, esse papel deu sopa nos 294. Nvidia avançando 0,20, Coca-Cola 0,40, JP Morgan 0,10, Meta 1%, Google 1,7, Amazon 0,30, Apple 0,50. As exceções estão em Microsoft e Oracle. Ambas caem em média 0,6%. Nvidia acaba de virar 0,17% de marcha ré. É assim que nós estamos. O Coutinho passeia pelos gráficos dos índices acionários americanos. Coutinho. Vamos lá, pessoal. O outlook geral continua bom. Então você tem as lateralizações que a gente vinha comentamos de manhã cedo com a Vanessa. O mercado no dia de hoje, ele é altista. Os envelopes, principalmente aqui no caso de S&P 500, canto superior, no canto direito, parte superior, olha só, sobe, lateraliza, sobe. O S&P 500 vai se destravando, vai saindo dessa região de 6.200. Faço a mesma análise para Nasdaq, Russell 2000 e Dow Jones um pouco mais reservados. Mas de qualquer forma, o outlook dos 4 índices é muito bom. Coutinho, imediatamente para Tesla e para Google, duas empresas que divulgam resultados e que vão colhendo força compradora na dinâmica de negociação hoje. Tesla, como eu comentei, né? Tesla lateralizado, não tenho figura gráfica, então estou me baseando no movimento harmônico. Tesla sobe, você tem o seu objetivo a $367, tudo sob controle, comprados, bem comprados, ainda que não tenha uma figura, pelo menos a composição desse movimento me joga para cima. No caso de Google, quando eu abro o gráfico, deixa abrir, abriu. Então tá lá, também tudo sob controle. Rompe $184. A gente já falou, se não me engano, o objetivo tá lá, correto. $193,81. 10 horas com 33 minutos. Boa, Coutinho! Ó, vamos cruzar a abertura do Avista Americano com o fluxo aqui no Brasil? E aí que essa é a parte complexa e fascinante dos mercados. Todo o nosso Morning Call e todo o pano de fundo apontava, no nosso entendimento, para uma bolsa para baixo. Não é o que está diante dos nossos olhos e é sempre preciso humildade para reconhecer. A bolsa brasileira, ao menos por hora, tem horas e horas de pregão pela frente na dinâmica dessa segunda-feira. Mas de saída, o Ibov não só mantém o viés de alta, como praticamente dobra a variação percentual de alta. Máxima intradiária, 0,67% de avanço, 134.277 pontos. E Vale, meus amigos, o que entrou de força compradora em Vale não tá escrito, hein? É o gringo raspando o tacho em Vale. R$56 com 26 centavos, máxima atrás de máxima para Vale. Vale dispara 3%. É difícil com a Vale disparando 3% esse BOV cair, hein? São 500 pontos, só de Vale. 500 pontos. Entrou fluxo comprador em Petrobras também. 0,85% de ganho para Petri 3 e Petri 4 em média. E o setor financeiro como um todo. Itaú está subindo 0,40, Bradesco 0,80 e só a exceção é Banco do Brasil, né? 0,44. Santander está no 0 a 0, mas Banco do Brasil cai no 0,50 em R$20 com 17 centavos. Curva de juros por aqui, 7 pontos a mais nos prêmios. Dólar caindo 0,18, deu uma reduzida no viés de baixa do dólar, é verdade. E o Ibovespa avançando 0,71, bem o Ibov, vem com 1.000 pontos, numa segunda-feira que se desenhava tensa. Coutinho, vamos lá pro gráfico do dólar e do índice. O dólar repicou a R$5,567, então o dólar fez todo aquele movimento, vira, e agora o dólar sobe, R$5,582, novamente. Não tem figura gráfica, então o dólar a priori deixa subir. No caso do índice, o índice aparentemente tem uma mudança, né? O que era um movimento de correção, o índice começa a lateralizar e começa a montar uma figura de envelope de alta. Então, o que era um movimento de correção vira um sobe, lateraliza, sobe. O envelope ele é ruim no seguinte sentido, a lateralização, ela lateraliza, cai e lateraliza mais embaixo. Isso quebra um pouco do movimento. Então isso não me dá tanta certeza que eu vou buscar esse índice a 1,36040. Então quem está comprado, por favor, fica atento. Se você quiser uma referência, pode pegar o fundo anterior, 134.930, abaixo disso azeda, e aí volta a 1,34200. Vamos lá para o destaque do Gabriel Junqueira, que já me avisou aqui. Vai com pizza Domino's de destaque, é isso, Gabriel? É, por aí, Léo, a gente vai vendo aqui o mercado nos Estados Unidos continuando esse movimento aí positivo, né?
E por incrível que pareça, essa semana tem muito resultado, né? Tem resultado das Big Techs, resultados muito importantes que podem continuar essa intensificação do fluxo nos Estados Unidos, né? E cada vez mais a gente precisa ter, né, o reconhecimento de como o velhinho do Warren Buffett sabe muito, né? Never bet against America, porque a bolsa lá, ela quando parece que vai realizar, ela renova máximas, as empresas conseguem se reinventar. E dessa vez, né, o resultado mais interessante aqui para a gente comentar é o resultado de Domino's Pizza, né? Não sei se você, Léo, no domingo à noite, quando você está na sua casa, se preparando ali para amanhã TC News, você pede uma pizza da Domino's? Sim! Pronto, a sonoplastia respondeu por mim. Não, o bíceps de ouro hoje ele tá incrível, né? Ele não tá perdendo uma. Impressionante. Mas enfim, a Domino's Pizza é a maior rede mundial de pizzarias por entrega, atua em mais de 90 mercados com foco em inovação de menu, expansão de lojas e liderança em delivery via aplicativo e parceria com agregadores. No segundo trimestre de 2025, a receita da Domino's atingiu 1,145 bilhão de dólares. Sim, eles faturam mais de $1 bilhão vendendo pizza. 4,3% de aumento no ano contra ano. Isso foi em linha com as estimativas. O earnings per share foi em 3,81, acima do esperado, apesar de ter recuado 5,5% no ano contra ano. O same store sales, métrica que a gente sempre fala aqui de varejo, também se aplica para os Estados Unidos, cresceu 3,4% contra uma estimativa de 2%. Vamos lembrar que a inflação nos Estados Unidos ela é consideravelmente mais baixa que a nossa, né? Então 3,4% de crescimento de same-store sales é acima da inflação lá fora, o que é bastante positivo. 2,4% do same-store sales internacional, foram adicionadas 178 novas unidades, 30 nos Estados Unidos e 148 fora do país, totalizando aí 21.536 pontos de vendas na Domino's. A margem bruta das lojas próprias recuou 200 bips, enquanto a margem de cadeias de suprimentos avançou 50 bips. Lucro operacional 225 milhões, fluxo de caixa livre de 331 milhões de dólares, né? Muito positivo. O CEO destacou os ganhos de market share via delivery e carry out, conclusão do rollout em agregadores e investimentos em marketing para a turma da Domino's, né? Então, bastante positivo o resultado, e você que pede a sua pizza no domingo à noite ajudou nisso. Graficamente falando, o ativo está lateralizado entre 420 dólares e 500. O ativo subiu próximo de 27% desde uma arrancada de janeiro e acabou estabilizando nisso, né? Então você tem 500, voltou para 420, 500, voltou agora um pouquinho acima de 420. O gráfico, inclusive, ele está um pouco ruim, né? Ele está meio concentrado, ele vai convergindo. Isso não é uma formação gráfica bem boa. De qualquer forma, 465 o objetivo permanece, 500, você tem um leve envelopezinho de alta, mas vale um stopzinho na região de 460 dólares. 10h40, Camila Nascimento tem highlights de Microsoft e de Tesla para o Coutinho Fibá, pois não? Vamos começar então por Tesla. Tem um relatório do BofA sobre a companhia. De acordo com o banco americano, os resultados do segundo trimestre devem ser desafiadores. A Tesla que divulga os resultados nessa semana. Então, na visão dos analistas, provavelmente os resultados serão desafiadores devido às tarifas e entregas decepcionantes. E aí o banco cita que o impacto tarifário e também a exposição da Tesla no comércio internacional faz a montadora ser uma das mais expostas às ofensivas tarifárias de Donald Trump. Mesmo assim, o banco cita que as ambições autônomas da Tesla continuam a tomar forma, como a empresa lançando recentemente um serviço de robotáxi em Austin, no Texas, o que traz um certo alívio para os investidores e também dá mais confiança para os analistas do Bank of America. Por isso, apesar dos obstáculos de curto prazo, o BofA elevou o seu objetivo de preço para as ações de Tesla de 305 dólares para 341, refletindo um saldo de caixa mais alto e premissas de avaliação atualizadas. A instituição reiterou sua classificação neutra para o papel, Coutinho. 341 está muito próximo, ativo cota 331, sobe 0,6% no dia de hoje. Tesla é aquilo que eu falei, se você trazer o gráfico para curto prazo, o ativo ele simplesmente sobe num movimento harmônico de alta, não tem o figura que ampara.
Seu objetivo permanece $367 e, lógico, coloca um stop, até porque a previsão é abaixo desse valor. E Microsoft, hein, cá? Microsoft agora tá caindo 0,08, é um 0-0. Tem noticiário também. Tem. Nesta manhã, a Microsoft alertou clientes sobre ataques cibernéticos a servidores. A companhia informou que os ataques visam clientes do servidor SharePoint local e exploram vulnerabilidades que foram parcialmente corrigidas por atualização de segurança realizada em julho, Coutinho. Graficamente falando, o Microsoft vai muito bem, né? Olha só, o gráfico sobe como se não houvesse amanhã. Passou por esse fractal aqui, ou seja, todos esses níveis de resistências já estão superados. O ativo cota $509,74 e vai com o objetivo a 524. Temos 10 horas com 42 minutos. E o grande destaque positivo mesmo é Apple. Apple praticamente nos $215, hein? A APL avançando 1,5%, $214 com 37 centavos. Deixa eu ver da porta para dentro enquanto o Coutinho organiza o gráfico de Apple. Da porta para dentro nós temos o Ibovespa subindo 0,58, Equivale tá sobrando, hein? Vale avançando 2,5%, entrega 375 pontos pro Ibov. A Vale voltou agora para ficar? É a pergunta que a galera faz. E o dólar? O dólar tem agora uma queda de 0,13%, R$ 5,586. Vamos lá, meu caro Coutinho. Apple no radar, é você. Vamos lá, pessoal. No caso de Apple, eu trouxe aqui um paralelismo com a NVIDIA, só para vocês verem a diferença da atuação das duas empresas, né? Essa aqui é a parte inferior de NVIDIA e essa é a parte inferior de Apple. Olha o que aconteceu com a NVIDIA, olha o que aconteceu com a Apple. Apple lateralizada. Apple, nesse momento, se descola dos $212, que é uma resistência muito forte. Formação gráfica ok, benéfica, ele é altista, envelope de alta, tudo sob controle. Mas, comparando o Apple com a NVIDIA, você vê a diferença dos papéis. Se você quiser pegar um objetivo para a Apple, pode pegar... daqui para cá, Apple vai te dar como objetivo de saída $229,20. 10h43. Trump Media é a nossa próxima atração para fechar a cobertura do mercado à vista na sua abertura hoje. E os papéis de Trump Media estão avançando mais de 4%. Por quê? Bitcoin, é isso, cara? Isso mesmo, a empresa acumulou aproximadamente $2 bilhões em Bitcoin e títulos relacionados ao Bitcoin como parte da sua estratégia de Bitcoin anunciada anteriormente. Os ativos agora representam cerca de 2/3 dos aproximadamente $3 bilhões em ativos líquidos da Trump Media. Além disso, aproximadamente $300 milhões em capital adicional foram alocados para uma estratégia de aquisição de opções para títulos relacionados ao criptoativo. Trump Media, só para reforçar, agora inclusive ampliou a alta, está subindo 5,41%, cotando $19,69, Coutinho. Ô, Trump, pelo amor de Deus, Trump! Graficamente falando, olha só, Trump Media tá bem. Trump Media está em região de compra. Trump Media tem uma leve formação de envelope de alta. Então, quem gosta do papel, o papel está bem amassado. Você tem ele... Sempre esqueço de pegar a invertida, daqui para cá. Você tem ele com um pivôzinho de alta. Tá rompendo $19,90. Seu objetivo de 21 a 24. Graficamente, o papel está bem interessante. Quem quiser se expor ao papel, de novo, formação longa, figura gráfica longa, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. No oferecimento de CME Group, você curtiu a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos? Amanhã tem mais. 15 para as 11 da manhã. Olha só, Gabriel, a pergunta que chegou aqui. Bolsonaro. Opa, atenção para tudo. Jair Bolsonaro no radar de Camila Nascimento. Em jogo a queda de braços tarifária entre Estados Unidos e Brasil. Pois não, cá? Léo, só para ancorar aqui nossa audiência, uma notícia que acabou de sair no G1, a perícia sobre o pendrive apreendido no banheiro de Bolsonaro foi concluída e, de acordo com a apuração do G1, o conteúdo é irrelevante de acordo com a avaliação dos investigadores. A perícia apontou que o dispositivo apreendido no banheiro do ex-presidente não contém arquivos úteis. Anteriormente, Bolsonaro havia negado saber da existência do item, Léo. Agora você imagina o que os stand-uppers e comediantes do Brasil não vão fazer com esse pendrive, né? O pendrive que foi encontrado no banheiro do Jair Bolsonaro, a Polícia Federal examinou
identificou alguns arquivos, nenhum deles relevante. Nenhum deles relevante. O que vai ter nesse pendrive? Você quer apostar quando? Daqui a pouco começa. Se é que já não começou, é que esse final de semana eu não vi nada nessa direção. Então, o tal do pendrive de Bolsonaro, achado no banheiro do ex-presidente, em nada traz evidências para o caso. Ok, obrigado, Cá. 10h46. Não, eu ia dizer, tem a ver com isso, tá? Não com o pendrive do Bolsonaro, né, Gabriel? Mas tem a ver com essa queda de braços entre Estados Unidos e Brasil. A pergunta do Michel, ele se apresenta como dentista. Michel Dentista, ele fala da Liberdade, em São Paulo. Ele diz, Gabriel, nesse jogo de truco que o Léo há pouco narrava, de Estados Unidos e Brasil, alguém poderia estar blefando e com isso quebrar a cara? Boa pergunta essa, e uma das coisas que eu posso te afirmar é que se alguém tá blefando, esse alguém é o presidente do Brasil, né? Porque, assim, a capacidade que os Estados Unidos têm de afetar o Brasil, seja com tarifas, com outras sanções econômicas, que podem atrapalhar bastante a gente aqui, é muito maior do que o Brasil atrapalhar os Estados Unidos. Não se engane. O Brasil, infelizmente, é um país com uma relevância internacional muito menor e um poderio também, né, de ferramentas para essa guerra comercial muito menor que os Estados Unidos. Então, se alguém está blefando, esse alguém é o presidente brasileiro, que, aliás, vem aí, né, mandando jabuticaba, né, fazendo piada, enfim, né, acho que depois do que aconteceu sexta-feira, a turma tá bem mais esperta aí, não tô vendo mais vídeo de jabuticaba, não. Você nem me conhece? Eu não te conheço? 10h48. Bom, o dólar parado, Coutinho, em R$5,587 é o dólar dengue. Paradão. Enquanto que o índice tem agora 0,51% de avanço. 134.056 pontos. Vai lá. Vamos lá. O dólar permanece altista, então atento, né? Foi ali naquele fundo, não chegou a tocar os 5,67 e virou. Dólar sem informação gráfica, tem aí um movimento errático, vai subindo. Atento quem tiver comprado na moeda americana. No caso do índice, o índice, aquilo que eu falei, lembra? É uma lateralização, mas é uma lateralização que não monta o envelope de alta da forma correta. Então, também, quem está comprado no índice, por favor, atento, porque o índice a priori, nesta formação gráfica, é mais baixista. O Aurélio, Léo Pinheiro tá on fire hoje. Aqui não entrou a Fiboninha. A Fiboninha tá chegando. Daqui a pouquinho tem a Fiboninha aqui na reta final de Coutinho e do glorioso Gabriel Junqueira, ambos aqui conosco. O Miguel tá na área, o Anderson Pereira, o Aurélio, falei dele, o Reis Arruda. Também a Márcia Freitas, o Teixeira, o Marobuzu e o Paulo Pi. Valeu, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês. Já temos 1.649 likes. Ah, dá pra fazer mais bonito, hein? Dá pra evoluir ainda mais. Dá pra gente buscar os 1.800, por que não? Com esse nível de audiência, mais de 3.100 telespectadores. Daqui a pouco, Alex Martins na bancada. Vamos revisitar o cenário macroeconômico e tô curioso para saber qual que é a teoria dele, qual que é a hipótese de leitura dele para uma abertura que se desenhava baixista no nosso entendimento para a Bolsa e que o mercado peitou. É bolsa para cima, ao menos por hora aqui no Brasil. Já foi com mais pujança, o Ibovespa está subindo 0,50, chegou a subir 0,80 praticamente em alguns momentos, mas tá firme no terreno positivo. Vamos lá, começando aqui com as perguntas da galera. Olha aqui, ó, pergunta do Vladimir, membro do YouTube do TC, falou sobre Petrobras, mas eu acho que ele se emocionou, ele falou Petrobras em R$24, acho que é 34, né, que você tá falando. Ele fala assim, tô comprado em Petrobras desde os 29, só pode ser. Tô comprado em Petrobras desde os 29, mirando os 24, não, mirando os 34. Se ele tivesse vendido em Petrobras, faria sentido ele mirar 24. Então, é sonhar muito imaginar Petri 4, hein, a R$34? O ativo cota 3117, a formação gráfica é ruim. Petrobras, para mim, é 29,78, tá? Você tem aqui um pivô de baixa. Petrobras, no dia de hoje e sexta-feira, você tem um repique sob suporte. Então, assim, se tudo der certo, Petrobras repicaria e aí vai buscar os seus 34, sem problema nenhum. A minha única preocupação, olha quem chegou, a minha única preocupação é que Petrobras, da forma que está montado, Petrobras é baixista. Se você tiver comprado, por favor, coloque um stop. Você tem um suporte predominante a 3062, objetivo 2978. Marcelo, já começou a segunda-feira. Fala, meu amor, manda.
passou da terceira. Não passa da terceira, meu amor. Não passa da terceira. 10h51, eu queria me solidarizar com o desabafo do Giovanni Souza. Ele diz assim: boa, pessoal, sou fã demais de todos, mas o Leozinho não dá. Essa sonoplastia me tira uma risada sincera. O pessoal acha que eu tô maluco no trabalho. Não é só com você, tá, Giovanni? Não é só com você. A gente veio aqui trabalhar sério nessa bancada aqui. E de repente nós somos impedidos de fazer o nosso trabalho por causa dessa sonoplastia, Marcelo Coutinho. Bullying. Não vamos brincar em serviço. E ainda tem que ouvir isso. Bullying. 10h51, vamos lá, perguntas da galera. Samir da Silva Rosa: Léo, pede pro Coutinho Banco do Brasil, parece que vai chegar nos R$19 hoje. Chega? Cota 20,15, você tem um suporte a 20,08. 19,50, me parece um pouco longo, deveria dar uma bela queda. O meu outro suporte é um no 8,56, mas de qualquer forma tá correto, é baixista. R$19, falta o quê? Alguns centavos? Você tem 19, R$1,14. Não. Ah, tá, 19,0. 19 né? zerado, é. É. Na faixa do 19 tá ali, né? Aí tá perto. 14 centavinhos e bate lá. Embraer e VEG, dois papéis que vêm sendo muito atingidos pelo noticiário de tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil. Aqui é uma pergunta pro Gabriel e pro Coutinho no gráfico. A pergunta pro Gabriel, vamos começar com ele, é a seguinte. É que eu tô alinhando algumas das perguntas que chegaram sobre os papéis, foram pedidos gráficos, mas me parece que faz sentido sim endereçar fundamento. Apesar, a despeito das tarifas que os Estados Unidos devem promover contra o Brasil, patamar final não sabemos ainda qual será, você acredita que já pelo preço vale uma exposição à Embraer e à VEG, ou acredita que não, é faca caindo ainda, é mais observação, Gabriel? Olha, Léo, essa pergunta é muito interessante porque ela realmente permeia a questão dos fundamentos, e eu até trouxe um relatório recente que o Santander escreveu sobre Embraer, principalmente, em que a empresa parece já ter precificado um cenário muito ruim, né, de tarifas. E aí você poderia, né, ter uma exposição maior a ela, enfim, mas o mercado costuma exagerar bastante. Então, quando a gente pensa nisso, né, hoje é uma faca caindo. Pegar a faca caindo, eu nunca gostei muito de fazer isso, sempre me machuquei bastante quando eu tentei cravar fundo. Então, para mim, imagino que a gente tem uma situação de muita volatilidade daqui até o dia 1º de agosto e que pode gerar aí oportunidades. Se você tem uma visão de mais longo prazo, e fazendo um preço médio não parece alguma coisa ruim, porém, quando você tem que ter a noção que o mercado pode exagerar mais e que você pode ter, né, uma situação aí que ela cai até mais, ou não. Enfim, acaba sendo muita volatilidade. Eu acho que assim, ele já precifica esse cenário, mas o mercado pode exagerar sim. E VEG? É a mesma coisa para a VEG, Léo. Acho que é o mesmo cenário, só que VEG tem uma situação um pouco mais delicada, porque a VEG ela sempre teve a sua tese de investimento muito pautada pelo dólar, né? E o dólar, ele estruturalmente está mais fraco. Então, assim, quando você fala de VEG, você tem que pensar que você está falando de uma empresa que ela tem uma receita numa moeda estruturalmente mais fraca, e isso vem do DXY, não é nem a questão nossa aqui no Brasil. Tanto que mesmo com todo esse alvoroço todo que está acontecendo, a gente não vê o dólar renovando máximas, né? Muito pelo contrário, né? Ele até está caindo. Então, você precisa ter essa noção que é uma tese que talvez num médio prazo, com esse dólar mais fraco, ela não tenha uma tendência mais tão clara, independente das tarifas. Vamos lá, Coutinho, para o gráfico de Embraer e de VEG. No caso de Embraer, lado esquerdo, eu cantei na semana passada, Embraer está em cima de um ponto de compra, 6789. A compra, ela, pelo tamanho do movimento, ou seja, de novo, o gráfico, inclusive, ele deve ser visto no semanal. De 67 a 83, se eu não me engano, deu 20 e poucos %. Então, de novo, pequenas compras, assim como o Gabriel falou. Tecnicamente, aí eu tô dando o call, tá? Ou seja, você tem um ponto de reversão. Então, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Para quem gosta desse tipo de operação, que a gente vai chamar de faca caindo, ok, você tem uma oportunidade agora em Embraer. No caso de VEG fez exatamente o que eu falei, upside a 43,15 para posterior queda. Então nota que VEG subiu na semana passada, já desacelera levemente abaixo de 43,15, VEG deveria retomar um ponto baixista.
Papai, Fala, meu amor. Agora veio o Mansi e agora veio no papai. Fala. quero presente. O que você quer de presente? Manda. Compra logo antes das taxas. Tem que se antecipar, Coutinho. Tu vai pagar mais caro à toa assim? Ah, a Fimoninha sabe das coisas. 10h56. Direto aqui para o pedido relacionado a B3. É da Magda. A Magda diz o seguinte: depois do tombo de 5%, tem oportunidade em B3? Sou especuladora, não pretendo carregar por muito tempo. Ó, B3SA3 está com R$ 13,10 de cotação, uma alta de 1,10%. B3SA3, se você curte especulação, ok. O ativo cota 1,311, tem um suporte a 1,264. Ele vira de forma antecipada no dia de hoje. O candle de sexta-feira ainda projetava uma leve baixa, só que o ativo já começou a virar. É a mesma análise de Embraer, upside longo, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Se você gosta desse tipo de operação, sim, você tem um ponto de compra para B3SA3. Ok, valeu. Obrigado também para a Magna. Primeira vez que ela participou aqui com a gente. Aí, ainda nas Blue Chips, outra pergunta que faz tempo que a gente não fibra esse papel. Ambev, a BEV3. A Ambev está em 0,08% de avanço, 13,33. Ambev, quando eu olho para ela, deixa eu só cliquei, agora sim. Ambev baixista, né? Então, olha só. Ambev subiu, lateralizou, fez a sua distribuição, começou a cair e agora cai e lateraliza de novo para queda. Cota R$ 13,33. Se você quiser dar uma limpada no gráfico aqui, fica mais fácil. O ativo ele é baixista, tá? Ele deveria buscar R$ 13,00 e de R$ 13,00 ele deveria pegar o seu primeiro ponto de suporte a R$ 12,23. Figura de cunho baixista. Mas ela tá com o olhar cada vez mais cirúrgico, hein? Ela tá criativa. Mas por que criativa? Ela tá precisa, eu Então, diria. criativa. Tô falando coisas novas, coisas diferentes. Ok, entendi. Criativa. E bate, né, com o teu racional. Cai, lateraliza, é uma figura Ela passa o de final de semana estudando. Tô bem, Coutinho. Você não dá mole não, né? Não. Criação rigorosa. Com certeza. E didática. Yeps. Tá bom, meu garoto. 10h58. Pra gente fechar, dando a você o destaque final e também ao Gabriel Junqueira. Deixa eu pedir aqui o papel de... Deixa eu ver... CPL6 do desprovido... desprovido de afazeres. Enquanto que o comentário do Aurélio é o seguinte: a Camila deve olhar para estes 3 e pensar que hospício é esse em que eu tô trabalhando. Você vai superar, cara. Vamos lá, Marcelo Coutinho, você. No caso de CPLE, também baixista. Então, olha só, você pode fibar daqui para cá. O ativo cota R$ 11,81. Já tem rompimento, confirmado a 11,97. Cai de 11,41 a 10,50. Se liga, Marcelo. Tô apertada. Ih, caramba, fazia tempo. Quero fazer xixi. Menos mal. Sabia. Você acha que o Léo Pinheiro ia perder a oportunidade? Olha só. Calma, queridão. Que isso? Sorte que a fralda é forte. Coutinho, obrigado, um abraço e até amanhã. Gente, bom dia pra vocês. Um abraço, fica com Deus. Tchau.